escreveu, registrou, mas não é obrigado a essa análise, não é nem complexo, só que a primeira vez eu escrevi, você aprende, né? Deixa eu ligar agora. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui, então, em mais um Calepino, né, aqui na IEC. Quero agradecer o convite aí do César mais uma vez. E hoje o nosso tema é a reciclogenia autoral. Eu vou explicar por que esse tema. Eu já tenho 2 livros publicados aqui na Conscienciologia, né? E a Unescom convidou os autores para que publicássemos um capítulo sobre reciclagem, sobre a experiência com o livro. Então, eu decidi publicar esse artigo no livro, na antologia que é futura, mas também publiquei na 3ª edição do Mudar ou Mudar, que está saindo agora, né, esse ano, um capítulo à parte sobre a reciclagem através da escrita. Porque, na verdade, escrever sobre a Conscienciologia, o que acontece? A gente começa, até você ter a primeira obra publicada, a gente não sabe que a gente se impõe uma autorreciclagem quando escrevemos sobre os princípios da Conscienciologia. E eu quero falar um pouco dessa experiência no sentido de estimular para que as pessoas, quem está escrevendo ou quem pretende escrever, se sintam estimulados para experienciar o que a gente chama de autodesassédio mental somático. Eu vou falar na prática como é que essa coisa acontece. Porque autodesassédio mental somático é bacana, né? O tema, assim, né? É bonito, as palavras são bonitas. Mas, na prática, eu vou explicar aqui o que é você se sentar, né, diariamente para escrever uma obra, enfrentar o seu maior inimigo, que é você mesmo, né? Nós temos que enfrentar os nossos demônios e depois é que a gente vai enfrentar todo o resto, né? Vítimas, assediadores e sempre com os amparadores do lado, é claro. Mas esse autodesassédio, ele acontece no decorrer da obra. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aqui hoje. Sintam-se à vontade aí de fazer as perguntas, tá ok? Vou começar aqui pela definição do que vem a ser a reciclologia autoral. Está na página 4 do verbete. A reciclologia autoral é o conjunto de procedimentos existenciais aplicados à rotina diária pelo escritor da Conscienciologia, objetivando a reciclagem intra e extraconsciencial por meio da obra escrita tarística e cosmoética, considerado como atividade prioritária na proexis pessoal. A vivência da reciclogenia autoral é o fim da marasmologia na vida do intermissivista, autor de livro. Ele, então, aplica o polinômio, decisão, resolução, disciplina e despojamento à vida pessoal, definindo etapas e prazos para chegar ao fim da obra escrita em andamento. Então, essa reciclogenia ela é uma renovação autoimposta e que pode ser planejada em várias etapas. É claro que aqui é a minha experiência de escritora, né, de autora publicada, e cada um vai ter a sua experiência. Mas a parte mais importante dessa definição aqui é a gente ter a autoconsciência de que, enquanto intermissivista, a gente tem uma tarefa para realizar. E que, para realizar essa tarefa, a gente tem que ter a testosterona, a coragem, a determinação de se sentar todos os dias para chegar ao fim da obra. Eu não acredito em obras escritas, né? Temos aqui também a autora, a Beatriz, ou quem mais aqui também já tem obra publicada. Eu não acredito que uma pessoa
que vai escrevendo uma vez por semana, só segunda-feira de manhã, entendeu? Não vai funcionar. Então, por isso é que eu vou falar desse compromisso diário da escrita aqui. Mas fale, Selma, o que tu queres? Seguinte, é uma pergunta que é retórica, mas eu estou aqui para fazê-la, que é a primeira. A sua PROEX está ligada à produção de livros da Conscienciologia? O que você pode falar para a gente? E depois, lá, a última, né, a primeira e a última. Quais são suas marcas, pegadas existenciais deixadas na SOCIM atual, após seu curso intermissivo recente? Aqui acho que é importante assim, a pessoa também está na Conscienciologia, ela tem um curso intermissivo, ela tem que definir se a PROEX dela é para escrever mesmo. Eu acho que nem todo mundo, eu não sei como é que funciona isso, né, gente? Eu não tenho autoridade moral, não sou evolucióloga para dizer, olha, todo mundo aqui tem que escrever ou não escrever. Mas eu acho que cada um tem uma função que ela tem que encontrar aqui dentro, né? Ela vem para a Conscienciologia, faz as dinâmicas, todos os cursos, e tem um curso da PEX que ele define, ajuda a definir quais são as cláusulas pétreas da sua PROEX, e ela tem que se encontrar dentro dela, para ela definir o que ela veio fazer. Então, eu acho assim, essa é uma pergunta muito importante. A sua PROEX está ligada à produção de livros da Conscienciologia? Se está, então, bem-vindo ao Calepino de hoje. Leia, inclusive, meu livro, que eu acho que vai ajudar muito, porque tudo que eu faço é voltado para a escrita, porque essa é uma prioridade na minha vida. Agora, também é importante vocês definirem se isso é uma prioridade ou não, para a pessoa também não ficar autoassediada, sabe? Eu tenho que escrever, e às vezes ela não sabe por onde começar, ou não sabe nem o que vai fazer, ou não quer fazer. E talvez essa não seja a PROEX da pessoa. Agora, claro que como eu muito vi o professor Valdo, né, ele não deixava por menos. Ele falava que todo intermissivista, essa palavra é difícil, todo, né, tem que escrever uma obra. Né? E aí eu vou concordar com ele em parte, por quê? Eu não sei como é a vida de quem não escreveu, mas quando você escreve, você muda de patamar evolutivo. Eu acho que mudar ou mudar, né, é isso. Levei muitos anos para conseguir conquistar as minhas mudanças, mas a verdadeira mudança, ela se dá pela escrita. Porque na escrita você vira vidraça. O que é isso? Você pega um princípio da Conscienciologia e coloca num papel ali. E publica. Acabou, gente. Tu tem que ter autoridade moral com esse papel impresso rodando pelo mundo, entendeu? E a cobrança não é só das energias que saíram de ti que estão voltando para você. Essa cobrança, ela vem do intra, do extrafísico e de você para você mesmo. Intermissivista tem isso, né? A gente fala de uma coisa e a gente, será que eu faço? Estou fazendo? Como é que eu estou com essa situação, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha esse nível de autocrítica para poder assumir, então, a sua posição. E a outra questão, né? É a número 10, quais são suas marcas, brigadas assistenciais deixadas na SOCIM. Eu falei isso no Mudar ou Mudar também, né? A gente tem que deixar... Eu, por exemplo, já tive Melex, não quero voltar para casa com a minha apostila em branco. Eu como pedra para escrever meus livros, como eu brinco, agora está um pouco melhor, as pedras são mais macias, né? Mas ainda é difícil escrever, porque a gente está sempre tendo que se confrontar, fazer o autoenfrentamento e depois está sempre mudando alguma coisa, mas o foco eu quero voltar para casa com minha apostila, né, com a minha FEP, com algum valor evolutivo real, né, porque são muitas vidas perdendo tempo, são muitas, e eu só pude ter acesso a essa informação ao longo da minha experiência com a TENEPS. Então, eu não quero mais isso para mim. Então, eu boto essa pergunta aqui porque eu acho que isso aí é um futuro de todo intermissivista. A gente vai ter que dessomar e vai falar, nossa, mas o que eu falei que eu ia fazer, hein? O que eu fiz? Eu tinha que fazer isso, eu tinha que dar aula, eu tinha que publicar. E outra coisa, gente, reciclante mais ainda, né? Reciclante, a gente está numa saia justa. Porque a gente já se enrolou no início da vida, então tem que aproveitar o tempo que tem para poder acertar a situação, né? Entendeu? Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa? Está todo mundo me olhando? Fala. Eu vou seguir aqui com o meu pai. Posso falar? Pode. Tá. Sobre isso que você falou, né, do reciclante,
Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, porque a gente vê as pessoas que chegam depois de um certo tempo, 60, 65 anos, acha que já não tem mais tempo de fazer nada. E, na minha visão, às vezes é o momento onde a pessoa mais tem tempo, porque aí já está aposentada, já não tem mais aquelas obrigações de antes. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Vou comentar sim. Claro que aqui, ó, tem uma pergunta aqui que eu faço sobre isso. Ó. A número 3. Qual a sua idade? Quanto tempo de vida você acha que tem? Né? Então, assim, gente, o tempo é hoje, é aqui, agora, já. Entendeu? Você pode ter, em um ano, a gente faz uma virada de mesa assim, revolucionária na nossa vida. E se a pessoa tem 65 anos, ou 70, ou 75, ela está preparada para fazer a proexis que ela tem que fazer, entendeu? Porque o que a gente vê, né? A gente vê o seguinte, que tudo está aqui, ó, as informações estão na tua cabeça, tá na aula memória, a gente já está careca de saber alguns princípios, tem coisas que nós estudamos no extrafísico que já está aqui e é só colocar no papel. Entendeu? Então tem que fazer aquilo que dá para fazer. Outra coisa, né? Eu sou uma consciência hoje anti-ansiedade, é daqui para frente. Essa coisa de ficar lamentando o passado, o que deveria ter sido feito, o que eu não fiz. E agora? Não tenho tempo. Não, é daqui para frente. Né? Eu gosto muito do Sêneca, porque o Sêneca considera a morte, ele fala que a gente tem medo da morte. Eu falei isso contra o Calepino, né? Mas na verdade está morto tudo que é passado. O que passou, passou, está morto, você não volta mais. Então esquece o passado. O que eu vou fazer daqui para frente? Hoje, aqui, agora, já? Isso é uma determinação que a gente tem que ter, principalmente para quem vai escrever. Tá? E acho que todo mundo, com relação à escrita, todo mundo tem algo de útil para passar. Entende? Quando escrevo meus livros, eu acesso os leitores dos meus livros. Você vai acessar os leitores do seu livro, e você do seu livro. Então, isso é muito claro para mim, né? Depois desses anos todos aqui, vendo tantos colegas aqui com obras publicadas, cada um vai ter o seu público-alvo, entendeu? E aí a gente segue. E aquela coisa, agora eu não posso deixar falar que reciclante é reciclante. A gente não pode brincar, né? O reciclante não soube priorizar. Então, ele agora tem que saber priorizar mais do que todo mundo. Tem que priorizar, entendeu? Porque não tem tempo também. Ficar enrolando, empurrando com a barriga, isso no supermercado toda hora, sabe? Vamos fazer a faxina da casa. Às vezes minha casa dá uma bagunça. Vendo, entendeu? Estou sem faxineira, está tudo fora do... Mas eu vou escrever. Essa é a minha prioridade. Mas tem que fazer... Não, eu vou escrever. Eu tenho meu horário, eu tenho meu compromisso. Então, eu tenho que cumprir com isso. O resto, tudo mais é secundário, entendeu? É assim que eu penso. E agora, o momento é agora. Não existe... Outra coisa também, né? Os amparadores, eles ajudam demais. A pessoa que quer acertar a proexis, gente, é rápido, sabe? É muito bom. Fale. Tu falou em ansiedade, que é daqui para frente. Quando tu tem uma ideia... ou às vezes o insight, tu pega ele, tu anota e guarda, ou no mesmo momento tu já desenvolve e não deixa para depois? Não, tem que anotar logo, né? Você tem que fazer aquela folhinha em branco, anota a ideia, principalmente se for uma ideia original. Sim, mas eu quero dizer assim, tu desenvolve na hora? Se for no meu horário de escrita, sim. Eu escrevo todos os dias em determinado horário, né? Que é uma tenepse intelectual que eu falei, né? Que eu chamo de tenepse intelectual, porque você fica compromissado com aquele horário. Mas, por exemplo, às vezes você acorda no meio da madrugada com uma ideia. Aí, se você está inspirado, vai escrever, entendeu? Eu faço isso. Que isso aqui dá isso. Aí você vai e começa a desenvolver, entendeu? É que, geralmente, para mim, é durante, por exemplo, aqui. Aí eu tenho uma ideia. Aí eu anoto ela e guardo. Aí, se eu não fizer, no momento, desenvolver mais a ideia para ampliar, eu vou guardando e vai ficando. Então, vai acumulando. Eu só queria saber como é que tu faz. Não, mas o professor Walter ensinava a gente a fazer isso, né? Vai anotando as ideias, vai acumulando os papéis, depois você vai desenvolver. Eu não gosto, assim, é do estilo de cada um, tá? Eu gosto de tudo resolver a situação, né? Então, eu gosto de ter a ideia e de ir escrevendo e desenvolvendo. Por quê? Porque senão, depois essa ideia, para mim, ela esfria. Fica sem graça, eu saio do prumo, entendeu? Eu estou escrevendo um capítulo 5, por exemplo, aí eu paro 15 dias. Já não é mais a mesma coisa. Falar, não, agora eu tenho que retomar tudo. Aí eu tenho que entrar no livro, tenho que entrar aí no processo, tenho que retomar, aí perco um fio da meada e volto, e dá mais trabalho, entendeu?
Mas é do estilo de cada um, você tem que ver o teu estilo, entendeu? Não, mas é isso mesmo. Eu tenho uma ideia, eu sei que dá para ampliar um monte, mas eu guardo. Quando eu vou pegar de novo, é como se perdesse toda... Pois é, então você é do meu estilo, tem que ir desenvolvendo então. Acho que, né? Você já tem horário para escrever, assim, fixo? Não, horário fixo não. Eu pego e vou fazendo, sempre que tem tempo sobrando, eu vou e faço. Mas eu não pego e sento para ficar escrevendo. A minha forma é diferente. Eu nunca tentei sentar e ficar escrevendo durante 1 hora. Eu não tenho esse estilo de botar escrever, botar no papel as ideias. É o que vai vindo durante o dia e eu acúmulo, e aí eu desenvolvo algo a partir desses acúmulos. Tá, Emerson, mas olha, se as ideias estão vindo e você está colocando tudo no papel e você não senta para desenvolver, tu está perdendo a oportunidade, na minha opinião, né? Porque o amparador está te enchendo de informação. O amparador está te mandando a informação. Aí tu vai juntar, tudo bem, mas em algum momento, pelo menos uma vez por semana, você pegue tudo no sábado e desenvolva todas as ideias da semana, eu acho que é muito útil. Porque senão isso depois também vai se perder essa ideia, entendeu? Sim, não, mas é que eu faço tudo na forma de pensata. Então as ideias eu transformo em pensata, não é alguma coisa... Tá. É outro estilo, por isso que eu estava dizendo. É outro estilo, tá. Não, aí tá, então você está num nível mais sofisticado, né? Você já está, eu estou falando para quem está escrevendo livro, né? Mas se você está fazendo pensatas, é diferente, né? Se você já fechou mesmo a tua pensata, você tem que fechar a pensata. Você tem que ver se aí que está. Tem que ter. Tem que ter organização. É um tesouro. Não, mas é isso aí. Eu também acho. O desenvolver, né? Porque parar, no caso da ansiedade. Eu não consigo agora parar tudo e fazer. Eu quero fazer as outras coisas que tem para fazer. É aí que é o problema. Não, mas tem que se organizar. Você é jovem, né? Tem que se organizar para isso. Tem que definir horário. Eu tenho horário. Eu não funciono sem horário. Então, por exemplo, há muitos anos eu não trabalho de manhã. Porque minhas manhãs são para escrever, que é a hora que meu cérebro é melhor, entendeu? É onde eu acordo. Eu gosto de escrever de madrugada, ainda mais aqui, morando aqui no SEC, que as energias favorecem, né? E aí já vou, às vezes eu vou direto, de 3 da manhã, aí faço a TENEPS, durmo um pouquinho e continuo escrevendo até 1h, entendeu? Então, às vezes vou um dia inteiro, se é feriado, por exemplo, assim, mas eu tenho que ter todos os dias esse horário, mas é porque eu tenho um tempo para terminar isso, entendeu? Eu não gosto, eu botei aqui, ó, gente, não vamos dar munição para assediador. Dar munição para assediador é ficar no enrola, no imbróglio, entendeu? Eu vou fazer um pouquinho hoje. Semana que vem eu pego de novo. Não dá, entendeu? Os assediadores adoram isso, entendeu? Porque tá vendo que tu é enrolada mesmo e que teu livro vai demorar. Aí eles ficam colocando percalços na tua frente, coloca probleminhas bobos, geralmente, entendeu? Aí tu vai, não, mas eu tenho que comprar tal coisa para minha cozinha, tem que esquecer da folha de papel e não sei o que lá. Aí dá um problema com o carro, entende? Mas se você pega direto, aí tu tá vencendo os caras, entendeu? Tu tá falando, calma aí, fica aí de vocês que eu vou bancar isso aqui. Aí tu vai indo e vai escrevendo, entendeu? E aí tu bota o assediador no lugar dele. Ele vai estar ali, mas você vai estar num campo fechado. Você vai estar blindado a partir de quê? Dos teus amparadores e da tua determinação, entendeu? É isso. Oi, Flávia. Parabéns pelo tema. Achei, para mim, pelo menos, está sendo ótimo, vai me ajudar bastante. Quando a gente está nesse holopensene da escrita, né? Eu vejo que isso tem tudo a ver, né? Então, o assunto tem tudo a ver. E eu lembrei muito que eu estou fazendo o PAI, e hoje o livro que a gente estudou foi O Essencialismo, que é um livro assim que eu recomendo, né? Onde você vai desfrutar do que realmente é essencial para cada um nesse momento. E foi uma das coisas que se falou, que o intermissivista, o fato da gente ser polivalente, né? A gente tem muitas atividades que a gente, às vezes, não consegue se liberar, né? Porque acha que está sendo produtivo em todas aquelas atividades. Na verdade, isso é uma pura ilusão, né? Eu, pelo menos, estou chegando a essa conclusão, né? No momento que tu começa a focar no essencial, a gente precisa abrir mão de várias coisas. Principalmente, como você falou, a questão da idade. Qual o teu tempo que você ainda tem, que você pode produzir, né? Intelectualmente, é uma obra útil, né? No caso, né? E eu lembrei, assim, de uma questão que eu queria que tu falasse, que é aqui na página 7, dos questionamentos. Que diz assim, porque, não sei se você comentou, porque a recém quando iniciou, né? Por que você quer escrever, né?
Não, por que você quer escrever? Tá, essa é uma boa pergunta, né? Assim, e acho que precisamos todos refletir a respeito disso, né? E para quem você quer escrever? Nessa questão do para quem, porque eu estou fazendo o curso de formação de autores, que eu recomendo a todos, que o ano que vem vai iniciar a nova turma, que acho que é o input, assim, para as pessoas começarem a ter, digamos assim, criar esses hábitos, né, que você já tem, porque já é autora e outros autores, né? Então, o teu exemplarismo, para mim, está sendo, assim, ótimo, de ver o quanto a gente pode, né? Cada um de nós pode, né? Claro. É só basta querer e fazer alguns, digamos assim, abrir mão, né, de algumas coisas que hoje não é mais prioritário. E para quem você quer escrever? E eu fiquei na dúvida, eu ainda estou assim, que o meu foco é aos intermissivistas. Sim. Mas, por outro lado, a minha pergunta também é o seguinte: pode ser intermissivista e não intermissivista? Como você lida com esse processo? Porque quando você quer abranger um público maior, né? Como assim. que é? Gente, assim, para quem você quer escrever, né? Você não pode querer escrever para você. A gente tem que querer escrever para ajudar o próximo. Eu tenho isso como uma, né? É isso que nos dá coragem de chegar ao fim de uma obra. Porque você, para abrir mão de ti, você tem que saber que você vai ajudar um monte de gente, entende? Então, eu sempre coloco as pessoas assistidas à frente. Isso aí é um padrão meu. Porque assim eu supero minhas vaidades, meus medos de errar, minhas dificuldades. E para quem você quer escrever? Assim, quando eu fiz mudar a primeira edição, eu fiz um livro aberto para todos. Depois de 21 anos do livro, vai sair a terceira edição agora. Convido a todos, sábado que vem, né, aqui no Tertuliário vai ser o lançamento do livro. Esse livro está bem diferente, porque ele está totalmente sintetizado para intermissivista. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu vi que é muito difícil mudar. A pessoa tem que ter algum nível de consciencialidade, de testosterona. Não que eu não acho que as outras pessoas não consigam, não é isso, mas esse é o meu foco. Eu quero ajudar reciclantes existenciais como eu, que tenho curso intermissivo, ponto. Porque eu tenho vários amigos que não estão aqui, eu tenho amigos que são mini dissidentes, que eu sei que vão ter Melex, todos eles, entendeu? Então, assim, meu público é esse. E eu sei que em 21 anos, para eu conquistar as minhas mudanças, eu passei pelas minhas saias justas, entendeu? Tive as minhas dificuldades, tive que superar a minha patologia, a minha fobia social, que era de altíssimo nível, né? Eu tinha tremores, sudorese, um monte de coisa para falar em público. E foram anos assim, até eu poder superar a ansiedade. Então, assim, eu vejo que a pessoa, para poder chegar ao fim de uma obra, ela tem que bancar um autodesassédio. Então, eu não sei, entendeu? Você falar de conscienciologia é difícil por isso. Por isso que eu acho que é muito... Eu entendo mais o Valdo agora, quando ele fala do intermissivista. Porque você está ali sentado escrevendo, eu falo aqui do passo a passo, né? Como é que você faz o autodesassédio. Você vai lá, senta... Deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês a página, tá? Aqui, o autodesassédio, como ele acontece na página 4, ó. O autor começa a escrever... Página 4. O autor começa a escrever e se depara com sua dificuldade, que pode ser qualquer trafar ou vício. Vocês acharam minha autoimagem? Ó, autoimagem. Na CCCI, a quebra da autoimagem começa no curso com 5 baias do conscienciograma e prossegue durante a escrita. Na Consciência, identificamos nossos trafares de bases emocionais. E é na escrita, contudo, que saímos da teoria para a prática da autopesquisa. Quando escrevemos, encaramos com racionalidade máxima a realidade de nossa personalidade. E aí vem o processo de autodesassédio, que se dá da seguinte forma. O autor começa a escrever e se depara com a sua dificuldade, que pode ser qualquer trafar ou vício. Ansiedade, arrogância do saber, decidofobia, indisciplina, narcisismo, orgulho, preguiça mental, vergonha, outros. Estou falando que cada um a pessoa tem que identificar qual a sua dificuldade. Ao reconhecer o trafar, o autor sente a impactoterapia em seu micro-universo consciencial. Então, ele está lá sentado escrevendo. Como é que é isso? Você está sentado escrevendo todo dia. Tu está sentado escrevendo, né? Está todo dia sentado. Aí vai começar a dar irritação, a ideia não vem, dá não sei o que lá, e você começa a se estudar. Mas por que eu estou assim? Né? Ah, mas será eu tenho que fazer isso mesmo? Para que eu tenho que fazer? Quem disse que eu tenho que fazer? Entendeu? Aí você vai começar a enfrentar a si mesmo. Né? Aí você tem a impactoterapia quando você identifica o trafar que está ali, que está te impedindo de escrever, ok? Quando você identifica esse trafar, começa a sua crise de crescimento.
Ao reconhecer o trafar, ele sente, então, a impactoterapia e ele, então, leva uma lambada e se prepara para desconstruir o que estava dentro de si, eliminando posturas anticosmoéticas. O que é anticosmoética? Eu sei que eu tenho que escrever. Então, não importa a minha raivinha, o meu incômodo, entendeu? O meu incômodo ele é pequeno, ele não é grande, não pode ser tão grande assim a ponto de me tirar da cadeira. Eu vou ficar ali, não importa. Então, isso é que você tem que bancar, isso é o autoenfrentamento ainda. Aí, depois, em seguida, ele, ao identificar a sua dificuldade, decide mudar. Como é que ele faz isso? Mantendo-se sentado perante o computador, escrevendo diariamente e modificando o seu comportamento. Os assediadores, então, começam a fazer pressão. Eles atacam aonde? Eles atacam o nosso autoassédio por meio da zombaria explícita. Você não vai conseguir. Você acha? Mas você é tão ignorante. Olha, falta isso, falta aquilo. Gente, eu escuto os assediadores. Antes eu só via, agora eu escuto também, entendeu? Então os caras ficam ali fazendo pressão, entendeu? E aí tu tem que lidar com a tua realidade, com o que você está ouvindo e vendo, e você fala, não, vamos em frente, não tem problema, né? Vai suando ali, confrontando, né? Porque uma hora eles desistem. Se você se mantém na linha de frente da tua escrita, os assediadores, eles vão sair dali, entendeu? Ou vão ficar até o final da obra, mas eles vão sair dali. E aí vai assim, entendeu, Terezinha? Depois dos assediadores, as coisas, depois que você as confronta os assediadores, a coisa vai ficando mais fácil. Quando você reconhece, enfim, seu ponto fraco, elabora estratégias para superar o autoassédio e prossegue com a escrita, tornando-se refratário aos assediadores. E uma vez que você identifica o seu trafar, você fala, tá bom, meu amigo, eu falo em voz alta, tá? Ó, tô sabendo, a minha dificuldade é essa. Fala outro. Esse trafar aí eu já tô careca de saber, entendeu? Já sei, eu tenho, tô trabalhando para mudar, não tenho, não tô preocupada com o que estão pensando. Eu sei que você está sabendo, que bom que você está me mostrando, né? Meu professor está me mostrando a minha dificuldade, ótimo, então vamos para outro. Então tem que bancar essa situação, entendeu? E por último, depois que eu coloco aqui, a autoconsciencioterapia começa no momento em que o autor encara a sua realidade em frente aos assediadores sem criar embate, não vai brigar com o assediador. Aí é que a coisa, né, pode sair do prumo. Não vamos brigar com os assediadores. Né? Ô, Flávia, por isso que tem temas que a gente não pode escrever em determinado momento que a gente não está preparado. Às vezes a gente precisa, né, encarar todo esse processo que você falou, né? Pelo que eu estou entendendo, né? A minha forma de compreender. Então, tem temas aqueles que tu tem mais vivência, tu já enfrentou determinadas coisas. Eu não tinha, Terezinha. Eu não tinha, entendeu? E esse terceiro livro agora, que eu estou com 2 em andamento, né? Está sendo, sabe? Também tem, é assim. Eu não tinha experiência antes. A tua dificuldade ela vai aparecer no primeiro livro. Entendi. Entende? Tem que bancar. Entende? Do chão não passa. Ô, Flávio, só que eu queria continuar com uma dúvida ainda, assim, na questão de, você acha que é possível escrever ao mesmo tempo para os não intermissivistas, intermissivista e não intermissivista? Tu acha que é possível? Uma linguagem que ambos entendam? Ou você acha que tem que... sim, eu acho que é possível, né? Mas eu acho que vai te dar mais trabalho. Só isso, entendeu? Entendi. Só isso. Eu gosto da coisa do intermissivista, assim, o terceiro livro, assim, esse livro agora que eu estou escrevendo é tudo mais rápido, entendeu? Porque eu sei que eu estou falando com você que você vai me entender. Se eu for falar para uma pessoa que não vai entender de conscienciologia, quando a gente dá uma entrevista numa rádio, é diferente. Eu não vou falar, né, de assediador, de melex, melim, vou ter que usar uma linguagem, né? Se você fica angustiado, ou deprimido, ou não está fazendo nada, e sua vida está sem sentido de vida, aí é uma outra linguagem, outra abordagem. E outra coisa também que eu acho que é muito séria que você tem que avaliar, é o nível de profundidade. A pessoa, às vezes, não está preparada para o que tu vai falar. Então, tu tem que ver isso também, né? O que eu vou falar, o que eu vou esclarecer? Tem gente que sai correndo de perto da gente, né? Assim, às vezes. Mas o que você está falando? Isso é possível? Isso é uma utopia? Não, não é uma utopia, isso é conscienciologia. Entende? Então, tem que ver... São 3 coisas, né? Entendeu, né? E veja se você banca, se vai te dar um trabalhão, mas se você banca isso, se você vai querer perder esse tempo, ou se também a pessoa vai estar preparada para ouvir. E, então, você vai ter que medir, mensurar o que tu vai falar. Porque, para uma pessoa sem um curso intermissivo, o que eu penso? Você vai ter que detalhar mais coisinhas, né? São coisas menores até chegar na informação principal, e que eu acho que vale, eu acho que a gente tem que fazer isso sim. Eu acho que todos nós, da conscienciologia, temos que ajudar as pessoas a crescerem. E, por último, queria que tu, no número 6 ali do questionamento, queria que tu falasse a respeito também.
Qual é a Verpom personalíssima? Como que a pessoa faz quando ela não sabe qual é a sua Verpom? Como ela fazia? Existe alguma técnica? Olha, gente, assim, não, a Verpom personalíssima foi assim, né? Eu descobri ao longo do meu trabalho, né? Eu vim para escrever sobre Recim, e que tem a ver com o meu curso intermissivo. Né? E esse material de Recim, ele vai se desenvolver em algumas outras obras ainda, né? Mas, assim, por que eu escrevi esse livro aqui? Eu vou explicar para vocês. Porque foi o professor Valdo que mandou eu escrever. Literalmente, ele mandou, ele deu uma ordem, entendeu? Ele falou assim, ó, você está atrasada, você tem que dar um tiro no pé. Você tem que escrever um livro. Eu falei, mas professor Valdo, tem que escrever livro? Né? Como assim? Eu novinha, né? Ele falou, não, você está escrevendo as tuas técnicas, coloca... Eu falei, mas eu vou escrever sobre o quê? Se eu nem fiz pesquisa ainda. Ele falou, escreve sobre as suas técnicas da imobilidade física vígil. Aí eu fiz o Mudar ou Mudar, né? Só que quando eu fiz o Mudar ou Mudar, o que aconteceu? Né? Isso é matéria de sábado que vem, mas eu vou falar aqui. Eu não sabia que eu tinha fobia social em tão alto nível. Eu só vi depois que o livro saiu, porque me deu um ataque de pânico. Em casa, me deu um ataque de pânico, gente. As pessoas começaram a me ligar, me procurar. Eu falei, está tudo escrito no livro, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou me esconder, entendeu? E eu senti uma necessidade de sair correndo. Aí, o livro foi a minha autocura, entendeu, Terezinha? Eu estou explicitando aqui com maior transparência a minha experiência, porque eu precisei escrever para ter a experiência da autocura. Então, como é que você vai saber? Agora eu te pergunto, te devolvo a pergunta. Como é que você vai saber se o que você vai escrever você não está preparado? Então eu não estava preparada, porque, entendeu? Não, eu estava preparada sim. Por que eu estou preparada? Porque eu falei no curso intensivo que eu ia fazer isso, que eu ia ajudar as pessoas. E tem uma outra coisa aqui, que isso é um tema desse próximo livro. Todos nós, para mim, nós que estamos em vida humana crítica, cada um de nós traz uma dificuldade intraconsciencial para ser superada, uma psicopatologia, que há de ser superada. Olha o que eu estou falando, gente. Pode ser que minha teoria esteja errada, mas eu não acredito. Porque eu vejo que cada livro que tu escreve é uma dificuldade tua que tu tem que superar. Entendeu? Então, eu tive que superar a síndrome do estrangeiro, né, recheada por um bullying que eu passei, coloco aqui também, esse livro está mais verdadeiro, né? Passei por bullying na adolescência, que piorou toda a minha situação, e que aí a fobia se instalou de um jeito, né? E eu me tornei uma pessoa rebelde, vingativa, agressiva durante um período, que era uma forma de eu ficar brava com as pessoas, entendeu? Tive que superar isso tudo ao longo da minha vida. Mas eu só pude ver isso depois do livro publicado. Então é muito relativo. Agora eu acho que assim... Tu é um homem, tu é uma mulher, tu é um homem ou um rato. Sei lá, né? Te pergunta assim, tu é o quê? Tu tem testosterona? Tem que ter, gente. Para escrever livro tem que ter. Eu queria pedir um pouquinho de silêncio. Me atrapalhou um pouco. Então, tá? Obrigada. Então, assim, gente, é isso, entendeu? Você vai ter que se confrontar. E por mais que você fale assim, olha, eu não quero enfrentar isso aqui, vai aparecer aquela dificuldadezinha sua que você não conhecia e que está ali, entendeu? Acho que a Bia escreveu um livro maravilhoso, também autobiográfico, sobre a bipolaridade, ela pode falar sobre isso, né? Acho que cada um traz as suas coisas, né, Bia? E cada um traz a sua coisa para se superar. E eu vejo que aqui na Conscienciologia tem isso. Você vê que várias pessoas, a Rosemary, a Rose Salles e tantos outros autores que estão escrevendo sobre as suas, né, particularidades, no sentido de que autossuperação. É sempre uma autossuperação. Eu cheguei à conclusão, eu acho o seguinte, eu acho que o Serenão ele deve ser um conjunto de autossuperações. Porque eu li o livro da Ellen Keller, não sei se vocês já leram, A História da Minha Vida, e ela fala, a minha vida é um monte de autossuperações. Ela fala superações, né? Ela teve que superar 1 milhão de obstáculos para poder chegar onde ela chegou. É claro que a Ellen Keller está num patamar evolutivo diferente, que, segundo o Valdo, ela é uma serenona, tá? Mas assim... A mulher é uma fera. Então, você vê, a gente tem que estar sempre superando alguma coisa. E esse é a maior alegria do intermissivista. Tem um verbete que eu selecionei aqui, que é o Reciclagem Prazerosa, que todo mundo tem que ler, porque a pessoa encara a Recim como um medo, entendeu? Não pode encarar a reciclagem o autoenfrentamento com medo, com dificuldade de quebrar a sua autoimagem. Ela tem que olhar para a sua realidade, aceitar como ela é e encarar a situação, entendeu? É isso. Flávia. Reciclagem prazerosa, é o nome do verbete, está aqui na enciclopédia. Nós temos algumas perguntas online aqui. O Willy Leiva, ele fez 3 perguntas, mas não sei se vão ser rápidas, mas vamos lá, senão a gente reversa aqui com o pessoal.
Ele pergunta, Flávia, você praticou a técnica de mais um ano de vida intrafísica? Se sim, pode falar algumas dicas para quem quer aplicá-la? É necessário sempre usar papel e caneta ao colocá-la em prática? Eu fiz a técnica. É uma técnica violenta, revolucionária e tem uma dica que eu vou dar assim, não pode desistir. Você vai parar assim, você vai pensar assim, o que é a técnica de um ano de vida? A técnica de um ano de vida, gente. Você vai falar, hoje é dia, que dia é hoje? 17? Hoje é 17 do 11 de 19. Eu vou morrer, eu vou dessomar, eu vou deixar esta vida aqui em 17 de 11 de 2020. O que eu não posso deixar de fazer? Aí tu vai lembrar tudo. Eu tenho que pedir desculpa para aquele parente que eu fui lá, que vai vir tudo por dentro, você vai borbulhar tudo. Eu tenho que pedir desculpa para aquela pessoinha lá, que está lá na casa da minha mãe, que naquele dia eu falei aquela coisa e não deveria ter falado. Eu tenho que também acertar umas coisas assim com o ex-marido e com a minha sogra, ou com meus filhos eu também tenho que acertar tal situação. Aí tu vai para tudo, né? E para o intermissivista, o que eu não posso deixar de fazer? Eu tenho que morrer com um livro escrito. Eu tenho que deixar uma obra escrita, né? Eu estou pensando se eu estivesse fazendo a técnica e não tivesse livro escrito, né? Ou então eu tenho que começar a TENEPS. Tudo bem, é um ano, mas eu vou começar a TENEPS agora porque vai continuar ad eternum, né? A TENEPS continua para sempre. Então você vai ter que definir nesse um ano quais são as suas prioridades, tá? E você vai executá-las com disciplina, arrancando os cabelos, chorando pelos cantos, não interessa, viu, William? Tem que te enfrentar, sabe? Tem que superar a tua dificuldade. E aí tu vai mancar aquela decisão. Vai mensurar o tempo, vai se organizar no tempo, vai fazer tudo que é prioritário e não abra mão. Agora, uma coisa, gente, fantástica dessa técnica, a gente tem muita assistência. Eu tive assistência, eu acho, até da Rosa dos Ventos para fazer essa técnica. Foi uma coisa, assim, impressionante. Agora, leva a sério. Não dá para começar e no meio do caminho desistir, não, porque os assediadores vão te pegar. Então, não começa. Não começa se você... Eu coloco meu livro aqui. Não comece aquilo que você não pode terminar. Eu não gosto disso, entendeu? Porque onde o assediador quebra o nosso... eles dão uma puxada de tapete na gente, entendeu? Até acidente de percurso, às vezes. Então, só comece aquilo que você vai chegar ao fim, tá certo? Outra coisa que eu coloco aqui, que a Terezinha falou, eu não sei em que momento do texto... Gente, não dá para escrever livro e ficar colaborando em 10 e 6, né? Não dá. Eu sou voluntário ali, eu sou voluntário aqui, eu faço ali. Tudo bem, a gente é uma forma que a gente tem de se sentir útil, mas não dá. Não dá. Ou você escreve, ou a prioridade sua é escrever o livro e você fica em 1 e C, no máximo 2, eu coloquei aqui 1, né? 1 e C, no máximo 2, ou, né, se você tiver organização para isso, ou esquece, fica lá no seu voluntário único e mantenha-se na sua escrita, tá certo? A outra pergunta dele é, o público-alvo de livros é mais amplo do que quem escreveu uns 6 verbetes? A assistência pelo livro publicado é maior do que por verbetes e artigos? É incomparável, William, não tem, gente. Já fiz monografia, já fiz artigo, já fiz antologia para livro na Socin. Eu e a Graça Razeira, né, a gente escrevia um monte, né, para Rebra, e fiz monografia. Não dá para comparar um artigo, uma monografia e um verbete, já fiz verbete também, com um livro escrito. O livro é só você. O verbete, tudo bem, ele é bonito, mas ele está dissolvido ali numa técnica, entendeu? Você vai dar uma definição, você vai, né... Tem uma chapa que tu vai seguir, bacana. E eu achei bem importante o verbete, porque ele faz você reciclar também e enxergar algumas coisas. Mas a verdadeira reciclagem, esse autodesassédio mental somático aqui, que eu traço aqui no texto, da reciclogenia, o que é a reciclogenia? É a ressex e a recim. Quer dizer, recim é o quê? É a mudança do teu ego, de fato, da tua personalidade. Eu acho que isso é só com o livro publicado. Eu não sei, tem pessoas que já publicaram 50 verbetes, tem que perguntar para eles. Mas eu acho que o livro, tu vira vidraça, todo mundo vai te ver como você vai expor o seu nível de conhecimento, de consciencialidade, mas também expõe o seu nível de ignorância, né? Expõe as suas limitações. Então, é assim, o livro é só você que vai falar por ele. Ele é a tua personalidade, ele é quem você é, entendeu? E eu acho isso o máximo, né? Flávia, só em cima disso aí, tu acha que todo esse efeito que dá o livro é quando ele
tem relação com a tua ProEx ou qualquer livro que tu escrever? Porque tu mesmo falou que escreveu antologia e coisas. Ah, não, por Tem isso que eu tô ser falando, relacionado. né, eu fiz uns livros para assim, então não tem contrafluxo, né? Tudo você faz em um dia, né, as coisas. Agora, escrever para conscienciologia é diferente, por isso que eu coloquei aqui, né? Um livro de conscienciologia, você pegar um paradigma desse, você colocar uma TARES no papel, vai te cobrar. O que precisa, gente? O que o intermissivista precisa para colocar uma TARES no papel? Todo mundo sabe aqui, o que é? Hã? Não, mas o que vai ser cobrado dele? A autoridade moral, entendeu? Porque eu lembro que quando eu lancei Mudar a primeira vez, eu lembro que eu cheguei lá no IPC, lá no Rio, eu contei essa história uma vez lá, né? Todo mundo, que seu livro é muito bom, muito bom, muito bom, tá. Aí chegou uma mulher assim, me olhou e me deu aquele olhar fulminante, né? Tu não faz o que tá aí. Aí me deu aquilo, né? Você via, sabe, assim, meu assediador falando através da pessoa, entendeu? Então, assim, existe uma cobrança, entendeu? E com a TENEPS, isso para mim é muito claro, entendeu? Mas está ali, né, naquela folha lá. Às vezes o amparador fala, puxa vida, né? Está tão difícil assim de mudar isso, de você. Coloca no papel, faz lá um diáriozinho para você poder superar essa situação. Porque o amparador é sempre um querido, né? Sempre um amigo. Mas tem um amparador que te ajuda e tem um assediador que te cobra, entende? E tem a pessoa que não vai com a tua cara. Um monte de gente não vai com a nossa cara, gente. Não vamos viver no mundo de Poliana, porque não... Olha, escreva um livro, sabe por quê? A gente não vai agradar todo mundo. Se o professor Valdo, que fazia aquilo tudo, não agradava, o pessoal até hoje fala dele, então assim, a gente não vai agradar todo mundo, deixa a pessoa te olhar fulminante, te cobrar, mas olha, pelo menos eu estou tendo a testosterona de bancar meu livro. Está aqui, ó, dando a minha cara a tapa. Eu quero que alguma coisa de fato. Eu acho que todo mundo que publica livro deu a cara a tapa. E ela está enfrentando a primeira pessoa que é ela mesma, entendeu? Então essa pessoa, ela tem coragem, sabe? E aí a gente tem grandes escritores na Socinha, assim. Tem a Maya Angelou, que fez 8 livros autobiográficos maravilhosos, que ela escreve e fala da vida dela, entendeu? Então você tem a Ellen Keller, que, segundo o Valdo, era uma serenona. Então, olha só. Então a gente tem personalidades assim que dão exemplos para a gente de livros escritos, sabe? O Antônio está aqui, Antônio que veio aqui e falou no Calepino da decidofobia, entende, né, Antônio? A gente publicou, acabou a boa vida, né, Antônio? Acabou a boa vida, né? Fala aí, Antônio. A responsabilidade depois que você publica é muito grande, porque as pessoas lhe veem de forma diferente. Vê como o Antônio, que publicou uma GESCOM, ou seja lá que nível for, mas que exige, inclusive, cobrando da gente a sua reciclagem, a sua devida reciclagem. Porque o problema da publicação é você melhorar com aquela publicação. Não é para os outros somente melhorar, é para o autor também. Sim. Principalmente, né? E é mais ou menos isso. Você não pode dar muita mancada, não, porque, mas peraí, cara, você é autor, como é que é? Você está dando esse tipo de furos, né? Essa cobrança, eu já percebi, já houve, assim, algumas nuances nesse sentido, dessa cobrança, esse tipo de cobrança. E seu livro foi recém-publicado, né? Publicou esse ano, né? Foi esse ano, Eu não sei se porque é a minha verponogenia, a minha verpon que eu trago é a recim. Então, tudo que eu escrevo, gente, não adianta. Eu tenho essa cobrança, o tempo todo. Não sei se com as outras pessoas é assim, mas eu tenho uma cobrança. Tem a minha também cobrança, né? Às vezes ela não é assim. Tem as externas também. Às vezes ela não é explícita, mas a gente percebe que a coisa é cobrado de forma, às vezes, subliminarmente. Exatamente. Só uma coisa, eu quero falar aqui, gente, que assim, essa cobrança não quer dizer que eu fico querendo atender a necessidade do outro, não, tá? Não é isso, acho que está todo mundo entendendo, né? Assim, a cobrança vem no sentido de que se você... não sei se todo mundo aqui é professor de Conscienciologia. Professor de Conscienciologia é assim, né? A gente vai dar aula e a gente vai falar de um tema. Para você dar aula, tu tem que ter autoridade moral para falar de determinados temas. E a escrita é a mesma coisa. Então, por isso que escrever em Conscienciologia é diferente. Por quê? Porque você é obrigado a reciclar, entendeu, Willy? Esse é o ponto.
Conscienciologia te cobra reciclagem, recim, e não é só a ressex que é exterior, é a recim, a reciclagem do seu micro-universo consciencial, das suas intenções, dos seus trafares, da sua intenção assediadora, de um monte de desmandos, entendeu? Do nosso autoritarismo, do nosso egão. Então, é isso tudo que a gente tem que reciclar, isso dá um trabalho danado. E a última pergunta do Willy, antes tem um agradecimento, ele fala: grato por compartilhar o bullying pelo qual você passou. Usando o efeito espelho, percebo agora as causas de minha tendência multissecular para o isolamento intrafísico. E a pergunta dele é: quais são as diferenças práticas entre a tenepse intelectual e a não intelectual? Não, gente, não existe uma tenepse intelectual, não, tá? É assim, é o termo que eu usei aqui, que para mim funciona igualzinho. Eu percebo que quando eu tenho um horário para escrever todos os dias, eu tenho toda a equipe de amparadores ali parada, esperando eu ir lá para escrever o livro, que eu marquei. Vamos supor que eu marco todos os dias de 8 ao meio-dia, tá? Então, tem uma equipe. Outra coisa, para cada livro você tem um tipo de amparador. Tem um amparador do mudar ou mudar, tem um amparador da consciência centrada na assistência, né? A gente muda até porque a gente começa a ter uns amigos melhores, né? Mas então eu percebo que se eu tenho horário todo dia, o amparador está ali te esperando. Agora, gente, quem sou eu, né? Olha como é que eu me coloco. Quem sou eu para dispensar essa equipe? Seria muito abuso da minha parte, né? Eu falo, não, eu estou com uma amparadora ali esperando para eu escrever esse livro. Eu vou para a piscina, sei lá, né? Não tomo banho de sol, mas eu vou para o supermercado fazer compras, entendeu? Com aquele povo todo ali me esperando para eu colocar alguma coisa no papel para ajudar as outras pessoas e que ajuda a mim por tabela, né? Então, eu tenho um respeito profundo pelos amparadores, entendeu, Willy? Para mim, é tão presente, eu dou tanto valor a esses amparadores ali durante a escrita, que para mim é como uma tenepse intelectual. Porque só que é tudo a nível de ideias, cognições, e a escrita, a produção intelectual, você tem que ler, estudar, pesquisar, então gira tudo em torno disso, entendeu? Então, se um dia você está com um capítulo, travou um capítulo, está faltando informação, às vezes eu passo horas só pesquisando em livros, só lendo, tudo, mas naquele mesmo horário. Então, eu respeito esse horário que eu me comprometi com a escrita, entendeu? É isso, tá bom? Eu tenho uma outra dúvida. Geralmente, pelo que eu entendo, a gente, mesmo não lembrando a ProEx ou o que veio para escrever, querendo ou não, a gente vai dando sinais e vai fazendo inconscientemente, não vai? Porque aí eu comecei a pensar, tu só começou a escrever sobre Recim quando tu lembrou? Foi, né? Mas antes disso tu não escrevia sobre isso? Não, na verdade, assim, mudar, né? É isso um pouco, né? Mas assim, esse aqui, o Consciência Centrada na Assistência, eu dou todo o passo a passo da autopesquisa para você vivenciar a Recim, entendeu? Aqui eu já tinha consciência disso, mas porque quando eu fiz, acho que mais ou menos uns 6, 8 anos de TENEPS, eu tive a retro do meu curso intermissivo. E eu vi que eu já mexia com o estudo da personalidade, no sentido de ajudar as pessoas com o estudo da personalidade, de fazer a Recim. Então, essa é o meu estudo extrafísico, entendeu? E aí aquilo me deu um gás, que me deu uma motivação. Falei, bom, então, vamos lá, né? Vou bancar isso aí. E aí aquilo me deu uma motivação muito grande. Outra coisa também que me ajudou a definir foi o curso da Apex, eu não lembro o nome, de cláusulas pétreas. Tem um curso lá, é uma dinâmica que você faz, acho que é uma dinâmica. E eu também me vi. Eu estava lá sentada fazendo, eu me vi fora do corpo, né, no extrafísico, organizando as coisas, e quais eram as cláusulas pétreas da minha ProEx que eu não podia deixar de cumprir. E dentro delas estava a escrita e a TENEPS, entendeu? Que são o meu foco de trabalho hoje. Tá certo? Flávia, outro dia uma pessoa comentou comigo, porque você, voltando um pouco, você comentou assim, o dia que tu não tem assim, ideias, né, que você está, então tu pesquisa bastante livros, né, tu aproveita esse momento para ficar ali interagindo, né, com os amparadores e fazendo autopesquisa. Uma pessoa comentou comigo o seguinte, ela não é autora, vou deixar bem claro, ela assim, Terezinha, veja só, eu vejo muitas pessoas lá no Holociclo copiando coisas de outras pessoas para o seu livro. Assim, me deixou meio que impactada, assim, a forma como a pessoa encara, tu entende? Daí eu queria saber de você, porque eu penso assim, pelo menos, né, eu consigo ter ideias que só fica parada ali esperando que venha a ideia do nada, também não é assim, né?
Então, como que você faz essa forma de autopesquisa e para eu fazer coleta de ideias? Não, eu estudo e escrevo aquilo que eu concluí, né, gente? Dentro do meu nível evolutivo, eu não tenho vergonha do que eu entendo, do que eu colocar no papel. Eu não gosto de copy and paste, né? Essa coisa de copiar e colar, eu não gosto. Eu não acho que as pessoas fazem isso, não. Acho que as pessoas estão pesquisando e, a partir do estudo que ela estudou, ela vai, mesmo porque o intermissivista, a gente vai além. Geralmente, não é assim? Você faz uma pesquisa de um tema e você amplia aquilo. Você pega um livro um texto de Jung, por exemplo, que para mim o Jung era genial. Aí eu falo, puxa vida, isso aqui pode se transformar nisso, em termos de autopesquisa. Que estava só no âmbito da psicologia. Aí eu aproveito a minha ideia e aí eu coloco a minha ideia no papel. Você tem que ter originalidade. Então, acho que assim, eu estudo e pesquiso para saber sobre o que eu vou falar. Né? Por exemplo, agora eu estava estudando locus de controle interno, porque era um tema que eu nunca tinha lido profundamente, mas que eu sei que a Recim é isso, né? É você entrar em contato com a essência da tua personalidade, lá no mais íntimo do teu ser, desde outras vidas, entendeu? Mas a psicologia não fala disso, mas fala do locus de controle interno. Que é você saber quem você é, para que você serve, para onde você vai, tua personalidade. Então, você expande isso, entendeu? Você vai expandir para a conscienciologia, para aquilo que você entende como essência da tua personalidade, que as pessoas precisam entender para chegar nesse nível de autoconfiança maior, de autossuficiência, até chegar numa desperticidade, entende? Ô, Flávia, só para ajudar aqui, explicar um pouco, eu tive o maior cuidado quando eu estava escrevendo meu livro de estudar o assunto e logo em seguida escrever. O que eu fazia? Eu estudava o assunto e só em outro momento que se juntasse com outros assuntos é que eu ia escrever, mas puxando tudo da minha cabeça. Da minha cabeça, entre aspas, porque os aparadores ajudam pra caramba. Mas essa questão de você olhar e logo em seguida escrever pode realmente dar esse sentimento de que a pessoa está copiando. Né? Às vezes é perigoso mesmo você fazer isso e no final não ter originalidade no seu trabalho. Não, entendeu? gente, mas escrever não é copiar, entendeu? Escrever, o que é escrever? Escrever não tem sentido. Escrever é assim, ó. Desenvolver um tema, você exatamente. tem que desenvolver uma ideia com a sua cabeça. É a tua cabeça que tem que estar funcionando. Lógico. Então você tem que ler aquilo, pensar sobre aquilo e chegar a uma conclusão. É essa conclusão que vai para o papel, entendeu? Bom, eu concluí isso, ainda que não seja 100%, entendeu? Correto, mas é a tua verdade, o teu verbão naquele momento. Então, e você tem que bancar isso, é por isso que escrever é difícil. Eu não posso ficar copiando o que o outro falou, não tem para que eu ficar copiando do outro, entendeu? Eu vou colocar no papel aquilo que eu entendo por verdade. Uma verdade relativa daquele momento, mas é o que eu entendo por verdade. Né? E a escrita ela tem que ter um ritmo. Eu acho que as pessoas querem colocar um princípio, meio e fim. Não é assim, escrever é começar e é como uma dança mesmo, ela vai fluindo, entendeu? E vai indo. O dia que a obra terminar, tu vai saber que terminou. Tu vai saber que terminou, porque você vai indo. Não pode ter vergonha, não pode ter pudores, não pode ter medo de errar, porque depois que você colocar tudo no papel, aí você mesmo vai revisar a tua própria obra. Entendeu? Aí depois que você revisar a tua própria obra, aí você manda para as editoras. É porque você tem que ser o seu próprio revisor em primeiro momento, mas não pode ter pudor para escrever. Coloca tudo, todas as palavras, todas as repetições. Depois tira, né? Os próprios revisores externos vai dizer, isso aqui está demais. Por exemplo, no caso do meu livro, teve muita coisa que eu tirei da psicologia. As pessoas diziam assim, Antônio, isso aqui não vai acrescentar nada. Eu digo, não vai, está tudo bem, tira fora. Que era maior, eu tirei uns 50%. Pois é, a gente tira muita coisa. Mais grossinho, mas foi melhor tirar, que não ia acrescentar muita coisa, só, como se diz, encher linguiça, né? Ia só repetir o que eu tinha dito anteriormente. E quando a gente copia, no caso, a citação. E a citação serve para reforçar aquilo que você disse, né, com suas próprias palavras. Né? É uma espécie de uma ratificação de um autor mais experiente que a gente, quando é o autor novo, pensa assim, mas onde é que você tirou essa ideia? Essas perguntas foram feitas. Não, essa ideia, eu estudei o assunto e a ideia surgiu. Mas ela é sua? Digo, em parte, ela é minha. Porque foi eu que modifiquei, alterei, eu dei meu parecer. Né? Mas
Não é fácil isso aí. Mas olha só, Antônio, até que prove o contrário, a ideia é sua, tá? Dá uma pena, Mas, essa galera. mas às vezes as perguntas vêm nesse sentido. Gente, né, eu aguento, sabe? Ai, por favor, a ideia é minha, sim. Tá, então tá, procura onde tu viu. Entendeu? Tem às vezes o pessoal que faz a revisão por isso que fala, não é bom copiar. Não é eu bom acho copiar. muito engraçado, veio o revisor e olhou uma citação minha, não mudaram, mudar. Ai, bota entre aspas, quem disse isso? Eu falei, eu, fia. Minha filha, fui eu, velho, fui eu que disse. Tá? Dá licença. Tem que assumir, né? Entendeu? Por favor, sabe? Olha, não deixe que as pessoas subestimem a sua inteligência, viu? Por favor. O assunto acho que é comum, mas a forma de abordar, a forma de escrever, o ponto de vista, ele é único, é de vocês, né? Tipo, é do autor. Fale. Flávia, eu sei que você tem gabarito aí para escrever mais vários livros, né? Escrever vários, não é só que você já escreveu. Calma, calma. Mas é uma pergunta que não quer calar que você fez. Desculpa, se você morresse hoje, depois que terminasse o Calepino, como seria a sua dessoma? Você entraria em Meleques? Não, eu acho que não. Não, eu não entraria porque eu tenho os amiguinhos. Ai, que bom, conquistei os amiguinhos, com Mudar ou Mudar principalmente, e com o segundo livro também, né? E tem uma outra coisa, com a TENEPS, né? Então, eu tenho essa alegria íntima, eu tenho essa paz interior, entendeu? Agora, 100% não, porque eu estou atrasada, eu era para ter escrito muito mais, né? O Valdo me cobrava um monte, eu estou correndo com 2 livros, eu estou com 2 coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, porque um já está pronto, que é um manual de autopesquisa, e esse outro que eu comecei, que eu estou cheio de amparador lá, e eu estou querendo ficar ali com os amparadores, entendeu? Então, eu estou meio tentando fazer um negocinho e não está funcionando. Entende? Então, assim, não seria completista para mim. Eu acho que eu não seria completista, mas eu teria uma dessoma lúcida, né? Eu faço TENEPS fora do corpo, e eu plantei alguma coisa, entende? Agora, se eu estou satisfeita, não estou, entendeu? Não estou. Então, tem muita coisa que eu ainda quero conquistar, sabe? Ainda na minha vida. Calma, tem muita coisa pela frente ainda. Uau, que lição. Imagina nós que não escrevemos nenhum ainda. Não, filha, não. Às vezes a pessoa está numa outra condição. Outra coisa também, gente. Tem muita gente que está na SOCIM que não tem curso intermissivo, que está tão bem, né? Fala sério. Está melhor do que a gente, às vezes. Eu conheço pessoas assistenciais que são show de bola, que não tem curso intermissivo. Calma lá, tá? Calma lá, viu, senhora? Não é bem assim. Eu não acho que a gente é, sabe, a cereja do bolo, a última bolachinha do pacote, não. Eu acho que o intermissivista tem um verbete aqui que a gente tem que ler, que se chama Viragem do Mega Assediador. Leiam. A gente pensa, o mega assediador é ele lá, né? Aí quando tu vai ler os traços ali, você fala, será que eu faço isso? Será que eu ainda faço aquilo? Será que a gente ainda tem postura de assediador? Será que a gente estava há pouco tempo na baratrosfera? Então eu acho assim, a gente tem que desconstruir essa autoimagem de uma pessoa especial, ou muito avançada, ou muito evoluída, não é por aí, entendeu? Eu acho que a vitória do intermissivista, de nós intermissivistas, é saber reconhecer isso, entendeu? É o que eu coloquei aqui em algum momento, o conscienciômetra, ele não espera milagre de ninguém, ele vai, eu coloco aqui, se vocês acham que eu falo do conscienciômetra. Na página 5 você fala da coragem. Eu falo do conscienciômetro aqui, peraí, não sei onde eu falo. Em algum momento eu falo que o conscienciômetro, ele é isso, ele não tem vergonha de olhar para si e ver suas dificuldades. Ele pega esse manual aqui, que é o conscienciograma, e vai todos os dias olhar. Por exemplo, você está escrevendo o livro. Aí eu coloquei aqui sobre antidispersividade. Aí você vai lá na folhinha de antidispersividade. Ó. Onde será que eu estou pecando? Onde será que eu estou falhando, né? Então, sei lá, pega uma pergunta boba aqui. Qual a média das suas impossibilidades na condição de uma consim neofóbica para encarar as situações pessoais novas? O que eu não quero encarar de novo na minha vida? Por que eu não sento para escrever? Por que eu não ensino TENEPS? Se você tem certeza que você veio para fazer TENEPS, por que não inicia? Puxa vida, entende? Gente, assediador agora, nessa vida, na outra... Uma vez eu perguntei para o Sr. Valdo, a Luimar, o pessoal da Consciência, né? Sr. Valdo, a gente tem tanto trabalho, ele foi assim mesmo. Eu falei, quando é que vai acabar esse assédio todo? Ele esquece,
Só quando vocês forem serenão. Então, até lá, vamos nos acostumar a essa realidade, entendeu? É um supermercado de trafares, os assediadores vão sempre tentar botar empecilho, mas você tem que ter duas coisas. Primeiro é a autoconfiança no teu taco, e segundo, confiar nos amparadores. A equipe extrafísica está sempre nos ajudando. Isso é muito sério, entendeu? Tem um maxi-mecanismo dentro da conscienciologia que não falha. Entende? E não importa se você está aqui, se você está na China, se você está em São Paulo, se você está fazendo aquilo que te compete dentro da tua proexis, os amparadores estão com você. Você vai ser uma consinhelo do maxi-mecanismo, entendeu? Falei isso aqui também. Tá bom? Mas aí prova que para você a escrita de livros, né, ser autora faz parte da sua proex. Não, né? na minha sim, né? Mas isso é a Flávia, que eu te falei. É a escrita e a Ateneps. São duas coisas que eu vim para consolidar nessa vida. Porque eu já mexi com parapsiquismo em outras vidas e eu desviei, entendeu? Algumas vezes. E a Ateneps está me obrigando a me centrar. Por quê? Porque a Ateneps exige cosmoética, exige você abrir mão dos teus vícios, das tuas compulsões, das tuas manias, dos teus caprichos, entendeu? O que é a TENEPS? A TENEPS é a técnica anticapricho. Né? Acabou. Você não pode mais com determinadas autocorrupções. Então, eu acho que a TENEPS para todo mundo deve ser isso, né? Para consolidar a gente nesse patamar de que tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Tem uma frase que a gente que é psicólogo usa assim numa técnica, faça o que tem que ser feito e não o que se quer fazer. Faça o que tem que ser feito e não o que se quer fazer. Isso chama-se desconforto construtivo. Você vai ficar desconfortável fazendo o que tem que ser feito? Vai, porque a disciplina é isso. Contudo, você vai se sentir muito bem porque é um desconforto construtivo, porque você vai sentir a vitória íntima de ter superado uma condição tua. Né, querida? Você sabe disso, né? Você é psicóloga. Então, olha só, entende? Faça o que tem que ser feito e não o que se quer fazer. Mas, escuta, faz o que se tem que ser feito. Isso significa que você está em 100% de sua cognição. É decir, se eu soubesse sempre o que eu tenho que fazer, que seja o certo, isso significa que você tem já uma autoridade muito grande sobre você e diz, tem que ser. Então, isso não é tão fácil. Isso já requer já bastante experiência e bastante reciclagem e autoesforço demais. Então, eu não me tenho aí, mas sabes que eu não gosto muito da pressão. Pressionar-me, sabes? Porque eu acho que a maioria de nós sempre estamos reciclando, aunque não estemos reciclando técnicamente. Es decir, no estoy haciendo con 5 vallas, no estoy haciendo tal cosa, no estoy haciendo en la OIC tal otra, mas yo estoy tratando de interagir con la gente. Es un ejemplo, ¿no? Mejor, con lo cual yo estoy reciclando, ¿sabe? Yo estoy haciendo más lecturas que hacía antes, que también puede ser o no cierto. Estoy haciendo una clasificación de las cosas que, sin ser notoriamente reciclantes, son. Todo el día estamos reciclando nuestra interacción con los otros, nuestros trafares también, mas sin saber muchas veces. No, yo tengo que hacer esto, voy a hacer más a los ciclos, voy a ir a no sé qué. Y todo eso reciclaje. Eso no me presiona, lo voy haciendo. Mas si yo tengo que decir, tengo que hacer 5 cursos de estos, 4 cursos de estos, 5, me agobia mucho y me deja sin capacidad real para hacer todo aquello que yo quiero hacer. Seguramente, si lo quiero hacer es porque yo ya lo falé en alguna etapa de la intermisión, vamos a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Mas yo no quiero sentirme agobiada, yo quiero sentirme en la máxima potencia que yo tengo, ¿sabes? Mas sin esa, no sé cómo decirte, es una sensación, según vos estaba hablando, yo estaba haciendo así con vos, y digo, no, tan rápido, no preciso, sin parar. Cada um sabe o seu ritmo, né? Eu coloco aqui também, cada um tem o seu timing e nós temos que respeitar o timing de cada um. Eu estou falando aqui de auto, né? A reciclagem é uma decisão autoimposta. E cada um vai fazer o tempo no seu timing
como acha melhor, entende? E é o que eu te falei, isso para mim é prazeroso, entendeu? Para algumas pessoas não vai funcionar, e para outras vai até muito mais adiante, né? Eu já tive alguns alunos de conscienciometria que, por favor, sabe, os caras assim muito feras. O pessoal procurava o conscienciograma, mas isso aqui. Então tem gente que já está numa condição muito mais tranquila para fazer determinadas reciclagens. E o que só, né, para mim não funciona seria o processo da autocorrupção. Mas eu acho que cada um que vai ver o seu momento, né? Quando a pessoa identificar que ela está sendo autocorrupta, é ela quem vai decidir quando ela vai mudar. O Willy tem 2 contribuições aqui. Uma, ele fala na página 1, em atributos, ele colocou, talvez, aí abre aspas, a capacidade de enfrentar o Zeitgeist, fecha aspas, possa ser uma medida pela resposta à folha de avaliação 27 do conscienciograma Influenciabilidade, consciência-satélite. Está na seção anti-emocionalidade. Sim, concordo. E ele fez uma observação, falou que a sua fala pode ser um mega pensene trivocabular. TENEPS, técnica anticapricho. Ai, que bom, adorei. Vou anotar, anota aí para mim. TENEPS, técnica anticapricho. Técnica anticapricho. Aqui, deixa eu pegar aqui, né, que como ele está falando. Coloco aqui na página 1 em atributos, quando eu falo de personalidade. Qual é? No estudo da personalidade da consciência intermissivista, destaque são 3 atributos valorosos. A inteligência evolutiva, né, que nós conhecemos, a capacidade de enfrentar o Zeitgeist, que a gente tem, né, todo esse momento, né, essa época que a gente está vivendo aqui, esse contexto social, a gente consegue, de alguma forma, superar o Zeitgeist, fazendo o quê? Fazendo isso que a gente está fazendo, né? Atares, dando aula, escrevendo, fazendo a TENEPS, indo contra tudo que está aí como um padrão. E, por último, eu coloco a automotivação constante para a produção literária. Com todas as consequências advindas da TARES realizada, que não é fácil, né? Então, eu coloquei o intermissivista, quando autor de livro conscienciológico, não teme opinião pública. Então, a gente não pode ter medo. Né? Por que a gente não tem medo? Porque a gente sabe que a gente veio para fazer isso. E aí, é uma coisa de autocompromisso, sabe? É uma coisa minha comigo, né? Eu sei disso, eu estou vendo a pessoa errando ali, por que eu vou deixar? Lembra que você falou que quer escrever para o pessoal, né? Que não tem curso intermissivo. Por que eu vou deixar ele patinando ali no erro se eu estou vendo que tem uma solução tão simples para ele sair daquilo e ficar numa condição, às vezes, até melhor do que a minha? Entende? Então, gente, a gente tem que ter esse olhar assistencial sempre, né? De querer ajudar o próximo e fazer com que ele se sinta melhor do que a gente. Eu demorei alguns anos para aprender isso, mas aprendi. Fala aí. Aqui em Equipex, na página 3, uma dúvida aqui daí não seria amparo mais de função, né? Ele se torna amparo pessoal. Equipex, a equipe extrafísica que trabalhou com o autor durante a elaboração da obra irá dar-lhe suporte para enfrentar a repercussão de seus esclarecimentos sobre consciência e consciex. E também nas reciclagens. Qual foi a sua pergunta? Aqui eles já deixam de ser amparo de função, no caso, só da função. Eles já viram amparo pessoal. Aí isso que é uma... Lembra que isso é uma conquista, né, de quem escreve livro, né? Nos momentos que você menos espera, está lá os amigos mudaram. Ou então do consciência centrada na assistência. Então eu vejo que assim, escreva um livro e conquiste um amparador. Lembra que o Valdo falava isso? E é verdade mesmo, sabe? Então, isso eu acho que é um reforço. Isso eu acho um reforço super positivo para quem tem medo. Viu, Terezinha? Quem está com medo de enfrentar quer escrever sobre determinado assunto e está insegura. Não fiquem, entendeu? Eu lembro que quando esse livro saiu, eu estava na faculdade e um dia eu fui motivo de riso na faculdade, da sala de aula. Quer dizer, aí o William, segundo bullying, viu? Mas esse eu tirei com o pé nas costas. E o professor, uma amiga, fizemos uma dinâmica de psicologia, e uma colega falou, Flávia escreveu um livro, assim, assim, assim. Para quê? Quando ela falou, ela estava se colocando no meu papel e contou que escreveu um livro. Não contava para ninguém, né? Eu falei, não vou contar nada aqui. Aí virei motivo de chacota do professor, né? Nada dessas coisas esquizofrênicas, de sair do corpo, de mediunismo, e de não sei. Aí eu ficava quietinha, né? Eu ficava assim, né? Depois sabe? Aí um dia eu resolvi falar.
Ai, quando eu resolvi falar, gente, eu acho que baixou tudo quanto era amparador que eu conhecia da Conscienciologia. Que coisa impressionante. Baixou um amparo assim, eu fiquei... Os meus argumentos mudaram. Eu confrontei. Um dia eu tive que confrontar, porque eu virei chacota, entendeu? Eu falei, quer saber? Parapsiquismo existe sim, é assim. Mas então tu faz isso, eu faço isso sim, eu percebo a energia, eu percebo isso. Mas só que na hora que eu fui falar isso, eu acho que baixou ali a Conscienciologia inteira. Eu fiquei com uma força, uma capacidade de argumentação assim impressionante. Então, não tenhamos medo, entendeu? Porque o pessoal vai falar, né? Mas ou a gente é conscienciólogo ou não é. A gente não pode ser conscienciólogo meia boca, né? Então, não vai, né? Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho de tema, então, aqui. Ó. Reciclogenia autoral. Assim, eu coloquei aqui uma coisa muito importante, que eu acho, que é na página 5, reciclogenia. Eu dividi a reciclogenia em 2 momentos, tá? Na organização da vida diária. Primeiro vem a ressexis. É o momento exterior à consciência. Acharam? Tá? Na página 5. Eu coloco assim, olha, na 4ª linha. Eis 6 condições práticas que não podem faltar na vida do escritor. Número 1, casa limpa e arrumada com pouca mobília. Casa limpa, arrumada, escritório limpinho, organizado. Eu não deixo ninguém entrar no meu escritório, nem faxineira. Quem faz a faxina sou eu. Não gosto que mexa nos meus papéis, não gosto que mexa nas energias. E fico irritada porque, geralmente, quando entra alguém para limpar, tira alguma coisa do lugar. E, às vezes, você perde aquela folha, sabe, Emerson, que tu anotou aquele papel, que está ali naquela ordem lógica. Aí ela foi lá e empilhou tudo arrumadinho para você. Aí pronto, tirou tudo do lugar, entende? Aí você fala, não, meu escritório eu limpo, tá? Não deixo ninguém mexer. Isso é uma coisa assim, e funciona. 2, escritório pessoal com computador, livros, impressora e papéis de impressão. Né, Selma, olha só, backup o tempo todo, backup, nada de perder o que você escreveu. O que nós temos são pérolas, tá? Depois... 3, mesa e cadeira confortáveis para escrever, sempre, né? Uma cadeira confortável, por favor, né? Pega o dinheiro da poupança, galera, uma carteira, vai passar horas ali sentado, né? Eu tenho cadeira boa, eu tenho um encosto também aqui que eu usei, com a fisioterapeuta me indicou, eu tenho todo um processinho ali que eu fico encaixadinha ali com o pé, coluna e posição correta para escrever. Mais o que? Ar-condicionado é fundamental. E aí eu botei uma dica para quem está em Foz do Iguaçu. Visita os laboratórios ou dinâmicas quando estiver com a mente truncada. Às vezes vai dar uma travada, né? Nada de irritar, nada de desanimar. Eu geralmente, hoje eu permaneço sentada até resolver a situação. Mas muitas vezes, no início, eu ia lá para os laboratórios, por isso que eu fiz um monte. Às vezes eu estava escrevendo e falava, não estou, né? Então, laboratório. E aí você... vai para o laboratório da auto-organização, da pensenologia, entendeu? O da auto-organização é ótimo. Ou então, um laboratório que esteja ligado ao tema que você está escrevendo, ajuda demais. Um laboratório que, para mim, eu fiz há pouco tempo que ele é novo, que, para mim, ele arrumou toda a minha vida. É o para-direito. Acabar com as pendências. Escritor e tenepsista não pode ter pendências, entendeu, William? Ó, técnica de 1 ano de vida, acabar com todas as pendências. Se está devendo alguém, paga. Se está com dívida no banco, acerta. Vende o que tem que vender para acertar. Acerta tudo. Se está com uma pessoa do teu lado, com um parceiro ou uma parceira que já deu o que tinha que dar, manda embora. Sei lá, sabe? Chega, não dá mais. Você tentou de todos os jeitos, a pessoa não quer ir, deixa ela embora, entendeu? Vai em paz, né? Então, assim, tem que botar um limite. E aí, arrumar tudo. Para a direita, um laboratório assim que os aparadores passam um pente fino nas suas pendências. Já fui 2 vezes lá e não pode ter pendência, muito bom. Coisa de advogado. Nesse ponto aí, você quer dizer que todos esses seriam profilaxias para o autor, no sentido do momento que ele está escrevendo, como você diz? Profilaxia e organização do trabalho em si, né? Você já vai trabalhando e já vai fazendo isso. Botei aqui, participar do voluntariado. Aqui, tá vendo, Terezinha? Mas somente em uma única instituição. Gente, isso aqui eu não estou indo contra o voluntariado, não, né?
focado em muitas essays, fica só em uma ou duas no máximo e faz o livro. Depois você volta para tudo que você tem que fazer, entendeu? Assumir novas coordenações e novas essays, tá? Por último, é isso, né? Acho que é isso. Aí depois vem a recim, o segundo momento na vida do escritor é aquele dedicado à recim cirúrgica dos autotrafares. Conforme mencionei anteriormente, este é um processo que vai acontecendo ao longo da escrita. Conforme o autor vai colocando nas suas teorias, as oportunidades de vivenciá-las virão a reboque. E ele, escrevendo, vai aperfeiçoando-se. Isso aí, gente, acontece o tempo todo com quem está escrevendo, né? Eu já conversei com vários amigos aqui da Cognópolis, quem está escrevendo, é assim mesmo. Tu escreve um capítulo, 2, 3. Quando você vê, você está numa saia justa ou numa crise, aí você vê, acabei de escrever sobre aquilo. Eu acho isso o máximo. Você acabou de escrever, você está vivenciando a possibilidade de superar aquela condição, entendeu? É claro que aquilo que é mais profundo, né, um mega trafar, né, eu demorei para superar isso. Eu demorei 10 anos de TENEPS e tive que escrever o segundo livro para superar isso. Mas, assim, pequenos trafares você vai superando no dia a dia, porque você vai vendo enquanto você está escrevendo, entendeu? E o que eu acho bacana é que a gente supera essas posturas anacrônicas, que é interiorose, apriorismose e preconceito, né? Porque você vai vendo, conforme você vai desconstruindo a sua autoimagem de que você é o cara, você vai ver que você não é, e que você tem um monte de dificuldades ainda para superar, o que acontece? Você vai se tornando mais humano, uma pessoa mais modesta, você vai ficando mais em paz também, entendeu? Os preconceitos diminuem, a gente passa a ter mais aceitação, não só por si, mas pelas outras pessoas, pelos contextos das assistências. Então, o que eu percebo? Que conforme você vai escrevendo, a sua TENEPS vai melhorando também. Entende? Porque aí, se você vai ficando mais aberto, o amparador vai ampliando o seu leque de assistência, entende? Isso é muito importante. Ok? Flávia, só para contribuir, assim, uma das coisas que eu comecei a fazer, pelo fato também, aquela questão que eu falei da polivalência, né, que eu me sinto assim, capaz de fazer um pouquinho de cada, né, o voluntariado em várias ICs, né? Eu comecei por aí, então, ficando, né, focando numa IC que me traz hoje o processo mental somático. Cursos que eu faço hoje, eu viso que tenha o processo da escrita. E isso tem me ajudado muito, porque senão eu vi que me dispersava muito, principalmente a questão de não querer deixar as coisas por fazer, ou querer levar tudo direito. É uma coisa que eu queria que tu falasse. Quando a gente comenta isso na Conscienciologia, devemos levar tudo direito. Como que você vê isso no processo do autor? Olha, eu fiz isso, né? Acho que todo mundo que veio para Foz fez isso, né? Todo mundo que fez isso, ainda mais aquela época do professor Valdo, gente, tinha tanta coisa, era uma confusão. Nossa, levar direito, assim, só que assim, tem que ir com calma, sabe? Tem que ir com calma. A gente, às vezes, deixa umas lacunas. Eu acho que tem que cuidar principalmente dos filhos, né? A Cida está aqui, né? Tem bastante experiência, né, Cida? O que você tem para falar disso? A gente não pode abandonar nossos filhos. Eu deixei algumas lacunas em algumas áreas, sabe? Não que eu me afastasse, mas eu fiquei tão envolvida, né, em meu voluntariado que algumas coisas eu deixei, não que eu deixei para trás, mas eu esqueci de cuidar. Então, assim, não foi nada demais, as coisas se resolveram, mas cuidem. Levar jeito é dar o mesmo grau de importância para tudo. Família, se tem filhos, organização da vida financeira, o trabalho, né, que é ter um meio de sobrevivência, o parceiro da dupla evolutiva ou a parceira, e, em paralelo, vai fazendo, vai escrevendo, vai fazendo a TENEPS, vai fazendo o que você tem que fazer. É tudo junto, vai tendo que ir tudo junto, só que é junto, não pode priorizar uma coisa em detrimento de outra. Isso que é bem importante, sabe? Da questão do eito, e eu questionei muito essa questão. E as pessoas não começavam a querer fazer tudo com certo nível e não conseguiam fazer nada. Aí eu digo assim, eu acho que esse negócio de eito é muito relativo. Você tem que priorizar uma coisa e tentar fazer o que você tem em volta, mas que seja relacionado com aquilo que você está fazendo, com maior profundidade. Então, o que está em volta não pode se aprofundar muito, porque senão você vai dividir o tempo. Nós só temos 24 horas por dia. Se você tem apenas 24 horas por dia, das quais um terço é para dormir, só tem 16 horas, 8 horas para fazer tudo que você possa imaginar. Descansar, sentar para almoçar, ir ao banheiro, tudo, né?
Então, acaba ficando o quê? No máximo 10 horas para você ter uma atuação, vamos dizer assim, produtiva, né? Pode dizer assim, que o resto é dissipada na necessidade mesmo fisiológica, até mesmo social. Então, você aprofunda numa coisa, mas levando o resto, mas de forma menos profunda, porque senão no tempo não dá. Vamos supor que você tenha 10 horas disponíveis por dia para fazer isso. Então, dedica, por exemplo, 4 horas para aquilo que você quer realmente fazer e talvez as outras dissipada nas outras atividades, porque tem que ter alguma coisa mais aprofundada, porque senão você não consegue, você vai levar no mesmo nível de tudo. E onde é que está o aprofundamento? Onde é que está o lado priorizado? Não está. Levar direito não é isso não, né, gente? Fazer um monte de coisa bagunçada ao mesmo tempo. Não dá, é impossível. Eu falei aqui do verbete vida matemática, que é exatamente isso, entendeu, Antônio? A vida matemática é você ter a prioridade da prioridade da prioridade. Isso, Entende? Com certeza. Então, eu falei aqui, minha vida gira em torno de 4 coisas. Meu trabalho, TENEPS, livro e, é claro, né, um amor. Claro. Porque eu sou humana. Lógico. E quero ser feliz, eu nasci para ser feliz. Então assim, por saber favor, dividir. né? Agora, assim, não mais que isso. Entendeu? Mas isso aí, né, tive a ajuda do mestre, né, do professor Valdo. Eu fazia assim, um monte de coisa. Pode cortar isso tudo, olha quanta coisa, por isso que você está enrolada. E aí o livro não saía, né, a Consciência Centrada na Assistência, e eu ficava assim. Aí o mais difícil foi largar a docência da Consciência, né, que eu comecei dando aula lá desde a fundação, e sempre trabalhei com conscienciograma, falei, vou largar, vou largar. Eu abri mão, né? Aí eu larguei, aí terminei o livro, larguei em 2011, em 2014 estava pronto, 3 anos depois. Então, é assim... No pain, no gain. Então, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, entendeu? É o equilíbrio. Não dá para ter tudo, entende? Não dá para ter tudo, tem que se organizar. Agora, o Willy falou do alcance do livro, eu escrevo aqui também em algum momento. Gente, uma aula que você dá para 10 alunos, sei lá, com 30 consciexes, um livro, ele tem um alcance que a gente não tem noção. O livro, ele trabalha por você. Entendeu? É por isso que eu gosto de escrever. A aula que tu não está dando, o livro vai na França, na Europa, Estados Unidos. Às vezes tu está em casa, você recebe uma mensagem lá da França. Você fala, eu quero estar lá no sul da França. Imagina, li seu livro. Não sei o que. Gente, não é o máximo, é isso. O livro está dando aula, ele está trabalhando por ti, aí tu está limpando. E outra coisa, não pensa que nosso rabo não é sujo, né? A gente tem um rabo preso aí, né? Então, olha só, o livro está limpando, ele está limpando, ele está limpando, e vai limpando, entendeu? E levando em consideração também a questão multidimensional, né, quando o assistido ali está lendo o livro, né, todas as consciências que acompanham ele também estão sendo beneficiadas e assistidas, né? Então, realmente não dá nem para dimensionar o quanto que um livro é capaz de promover assistência, né, no todo. Não tem como contabilizar. Teve uma experiência também que eu já tive na TENEPS, eu já vi pessoas, eu ainda tenho não entendo muita coisa ainda, né? Eu já vi pessoas na minha TENEPS por causa do meu livro. Eu falo, mas como pode ser isso? Qual o sentido disso, né? Eu acho que é o que você está falando, né, Silvia? Eu acho que assim, quando você faz o desassédio de uma pessoa que lê o teu livro, eu acho que tem todo um extrafísico que acompanha essa pessoa e que vai lá e vai te agradecer. Eu falo, nossa, como pode isso? Como pode? A gente não sabe. Eu acho que a gente só vai saber quando dessomar, né, qual é o alcance de uma obra escrita. Não tenho noção. Flávia, e a questão da escrita do verbete? Eu sei que é meio complicado de comparar, né? Assim, mas como você vê da questão do verbete? Porque a gente sabe que tem esse alcance também, né? Só que as pessoas não te retornam, né? Como o livro, eu acho, né? Não, mas porque assim, olha só, eu estou aqui com vocês hoje, fiz um calepino, né? Fiz um verbete aqui para falar com vocês. Gente, é claro, eu fiz um artigo, está escrito aqui, está pronto. Eu vou falar, tá? Esse papel vai embora. O livro não. O teu livro vai estar nas livrarias, as pessoas vão ler no mundo todo. As pessoas vão ver o teu verbete naquele dia. Ou quem entrar no site, entendeu? Agora o livro, minha filha, o livro vai rodar o mundo, vai estar nas bibliotecas. E outra coisa, isso aqui, ó, está consolidado, entendeu? É o livro da Flávia, é o livro da Terezinha, ponto. Acabou. É um posicionamento. Um livro é um posicionamento perante o extrafísico, perante a multidimensionalidade. É você pagar para os assediadores e falar, muito obrigado, não quero mais não, tá? Tchau, tá aqui, deu. Não quero mais isso para mim, querido. Chega. Aí tu se posicionou, entendeu? E
cada livro tem que ser assim. Pelo menos para mim funciona assim, né? Cada livro, né? Você vai lá e consolida uma nova etapa, um novo patamar evolutivo, uma nova conquista. São pequenas conquistas, entendeu? Mas você está consolidando aos pouquinhos. Entende? Quando você escrevia só verbete, defendia verbete, qual a diferença que tu notou após o teu lançamento do livro, assim, em matéria de assistência? Eu já tinha escrito o livro antes, quando eu fiz o verbete, né? Ah, você escreveu o livro antes? Já tinha, eu fiz em 98. O verbete começou em 2000 e... Ah, é verdade. A gente começou a escrever em 2010, né? Tá certo, é. É muito diferente, Terezinha, é muito diferente, entendeu? Porque o que aconteceu? Quando eu estava naquela equipe do início, né? O pessoal teve que fazer uma chapa, era a Rosa, eu acho, na época, né? Que organizou uma chapa para que todo mundo pudesse... né, fazer o verbete. E aí a gente ia arrumando conforme a chapa, entendeu? E com a orientação da equipe, que era a Rosa Nader, acho que tinha a Dulce na época, não sei, e mais algumas pessoas, entende? Mas a Rosa centrava tudo e organizava tudo e a gente ia arrumando. Mas é diferente, entende? Ali você está passando uma ideia naquele momento. O livro não. O livro é uma obra publicada. Acabou, entendeu? É uma obra publicada. É uma outra história, né? Algumas dicas eu deixei aqui, eu trouxe no papel extra, eu vou falar rapidinho aqui, tá? Dicas. Aceleração da história pessoal. Gente, vocês querem começar a escrever e se reciclar e qualificar a autopesquisa. Pega o conscienciograma. Não. Eu anotei em casa ontem que me veio um insight para falar sobre isso. Tem várias planilhas evolutivas. Tem dentro da reciclogenia, tem um verbete aqui que fala sobre planilhas evolutivas. A melhor planilha para você acelerar a sua história pessoal e a sua recim é isso aqui. Entende? Vai lá ver onde está o problema. Abre na página lá, tal. Antidispersividade, onde que eu estou falhando? Produtividade. Essa página é ótima. Por que eu não estou produzindo livro? Por que eu não estou escrevendo? Aqui, ó. É logo em seguida, ó. Produtividade. Logo em seguida vem a folha continuidade. Por que eu não continuo a escrever? É o máximo, né? Ó, você está... Acabar com a antidispersividade, começar a produzir livros e se manter na continuidade. O conscienciograma dá um caminho, entendeu? Eu acho máximo esse livro aqui. Então, está tudo aqui. Deu chabu, deu problema, conscienciograma. Outro, aí, isso que eu acho que é o mais difícil para as pessoas que não conseguem escrever. Não se pode ter vergonha do que se é. A gente tem que aceitar quem nós somos. Fazer autopesquisa na Conscius, eu acho que busca ajuda na Conscius se precisar, mas olha, conscienciometria, conscienciograma, é um remédio para a gente, entendeu? Para o nosso egão. Então, ali você vai fazer a desconstrução da sua autoimagem, vai ver a sua realidade e pronto. Pronto, é isso, então é a partir daqui que eu vou. Entendeu? Vou fazer o que tem que ser feito e não o que se quer fazer. Eu queria que minha vida fosse melhor. Eu queria estar serenona, mas não estou. Estou Flávia, estou aqui agora. Então, é a partir daqui que eu vou caminhar, né? Eu coloquei no meu livro, reciclar é reinventar-se. Eu vou me reinventar. Eu vou formar uma nova personalidade focada na minha proexis. E, a partir daí, eu vou construir tudo que eu quero construir. Eu vou pegar o barco, né? Da minha vida, da minha proexis, e eu vou tocar o meu barco. Tá certo? Sim. Se importa de repetir para mim os 3 temas que você falou aí do conscienciograma? Que é antidispersividade, produtividade e continuidade. Antidispersividade. E continuidade. São 3 folhas seguidas, entendeu? Antidispersividade, aí segundo é o quê? Produtividade. É 46, 47 e 48. E continuidade. Obrigada. Tá. Flávia. De sequência legal como essa que você acabou de falar, entendeu? Você encontra nele, eu penso que seja um dos livros mais bem criterioso, muito critério para ser elaborado esse livro. O professor Valdo, eu acho que ele ficou muito tempo nele, ele ficou assim, muito bom. Foram 22 anos, né? E ele escreveu Serenões. Eu acho que só por isso já vale a pena a gente pegar no livro. Ele é um livro que você... Não é um livro assim de cabeceira para você poder dormir. É um livro de você sentar e ficar mesmo, com bastante perseverança. Temos aqui 2 perguntas e um comentário antes do Marcos Antônio Pizarro e da Camila Leiva.
não sei se é a filha do Willy, falando: oi, Flávia, muito esclarecedor esse Calepino, parabéns. E as duas perguntas, uma do Willy e a outra da Camila Leiva. A do Willy, ele fala: favor comentar o trecho da página 3, primeiro parágrafo, no item autodesassédio. Aí ele abre aspas, o trecho do autodesassédio que ele quer que comente é: ao escrever diariamente com horário marcado, o autor coloca-se em luta dentro de uma gaiola com o seu pior inimigo, ele mesmo. Amparador. Aí vai até Amparador também? Amparador também. Esse sacrifício anônimo entre nós, autores e eu, escritores da Conscienciologia, é o elemento que faz a fusão, a amalgamação do autor com o amparador de função. Gente, então assim, né? O autodesassédio é isso, porque o difícil de escrever é isso. A pessoa vai se sentar, o que eu já falei antes, mas eu vou explicar de uma outra forma agora. Você vai se sentar e vai se trancar numa gaiola com você mesmo. Isso é um autoenfrentamento puro. É o que eu falei. Vamos supor que você marca aquele horário fixo, né? De 8 ao meio-dia todos os dias. Que seja 3 horas, de 8 às 11, 8, 9, 10, né? 8 às 11. E aí não vai vir a ideia. Você vai baixar a tua autoestima, vai achar que você não tem gabarito para fazer, ou então, sabe, vai ter um monte de coisa que você vai ter que lidar com a tua dificuldade, entendeu? Na produção escrita. E aí é que você vai ver quem você é. Tu vai ver o bichão, entendeu? O que está aí dentro. Né, as dificuldades, a sua vaidade intelectual ou a sua preguiça mental. Aí a pessoa fala: não quero ler nada não quero, entendeu? Sei lá, cada um vai ter que confrontar aquele trafar que vai aparecer, que é um travão, e que está impedindo a pessoa de escrever. Mas ela só vai ver esse travão se ela ficar todo dia sentada ali tentando escrever, porque senão ela não vai ver. Por isso, gente, que sentar todos os dias para escrever é tão importante. Eu vejo que as pessoas, às vezes, estão 10, 15, 20 anos sem escrever um livro. Por quê? Porque não fez isso. Ela não viu quem ela é. Ela não está vendo a própria dificuldade, entendeu, Willy? Então, esse autodesassédio é fundamental. E é autodesassédio mesmo, porque você vai ter que ver quem você é e superar a si mesmo. O amparador, esse aqui é uma citação do meu livro Consciência Centrada na Assistência, que eles nos respeitam porque veem nosso esforço e autoenfrentamento para chegar ao fim da obra. Eles sabem que o livro é conteudístico e, por meio dele, somos obrigados a nos enxergar e assumir a nossa realidade, trafores, trafares e trafais. Gente, os amparadores respeitam profundamente quem consegue chegar no final de uma obra, porque eles sabem o que a gente está passando ali, né? A Bia, o Antônio, todo mundo que escreve sabe disso. Não é fácil você se manter ali e produzir uma obra tarística, não deve estar com tarística, esclarecer. Enfrentar assédio, não ganhar dinheiro. Olha, eu estou escrevendo, enfrentando assediador, estou com dor de barriga e não vou nem ganhar dinheiro para isso. Entendeu? Eu estou saindo do meu trabalho, onde eu ganho dinheiro para fazer um livro que eu não vou ganhar nada. Então, eles têm um respeito profundo pela gente. Por isso que a gente conquista muito, muito amparador, muita assistência quando a gente está fazendo uma obra. É isso que eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é um assunto muito importante, aqui na página 1, sobre atares. Isso eu acho que é relevante para quem vai acessar, está acessando agora. Sim, é. Bom, gente, Tares, página 1. O autor de livro conscienciológico é um autor diferente porque seu foco, enquanto escreve, é expor os princípios da conscienciologia, priorizando a Tares e não a comercialidade. Ou seja, a gente não quer oferir lucros financeiros com a obra publicada. Este é o caso do ser humano intermissivista. Isso eu tirei do DAC, tá? Do DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Não coloquei a página do professor Valdo. O ser humano intermissivista é uma pessoa diferente, que enxerga o mundo com olhos diferentes, caminhando no rumo de mudanças evolutivas, ignoradas pelas personalidades comuns. Isso não quer dizer que a gente... isso aqui é uma super responsabilidade, entendeu? Né? Mas isso aqui também tem que dar uma força, né? Poxa, porque se eu tive curso intermissível, se eu estudei alguma coisa, então eu estou gabaritada para fazê-lo. Eu vou escrever sim, eu vou falar sobre isso, porque, né, eu tenho certeza que eu sei alguma coisa desse assunto. Né? Então, mesmo que você não tenha retro, gente, mesmo que não tenha, não tem problema, você vai fazendo, a retro vem. É que assim, escrever assim, na Conscienciologia assim, primeiro você se posiciona, aí o amparador vem, entendeu? Não é você ficar esperando o bonitinho chegar para depois você escrever. Não é assim que funciona. Primeiro tu mostra que tu é homem, que tu tem testosterona. Fala assim, não, eu vou bancar isso aqui.
né? Testosterona feminina no nosso caso, né? Primeiro você banca que tu tem testosterona feminina ou masculina, mas tu mostra que tu é macho e vai. Aí o amparo vem com tudo que você merece e até mais. Eu estava até, a gente, né? Eu e minha querida amiga André, a gente é muito amiga, a gente até conversa muito sobre TENEPS. É tanto amparo que você tem que você fica constrangido. Eu falo, gente, será que eu mereço isso tudo? Sabe, porque você tem amparo demais. Quando você escreve, quando você faz a TENEPS, você começa a acertar, você fala, ai, tudo está dando certo, tudo está assim, aí você, sabe? É constrangedor o nível de assistência que você recebe. E eu acho isso fantástico. Mas, enfim, né? Tem que vivenciar para ver. É meio chato estar falando disso, né? Porque, assim, não é porque a gente é maravilhosa, é porque a gente está fazendo alguma coisa para mudar, entendeu? Então, o amparo vem em função do teu esforço, né? A Camila Leiva pergunta, estou fazendo o curso de projeciologia e sou iniciante. Nesse caso, por onde começar? Camila, não sei, né, se você é jovem. Eu acho que você está começando pelo caminho certo. Eu peguei 2 coisas, foi uma dica do professor Valdo, eu era bem novinha, o professor Valdo falou assim, pegue 2 coisas na conscienciologia para você fazer tudo que você tem que fazer. Conscienciometria e projeciologia. Eu entrei com tudo no conscienciograma, isso foi com 2 anos de TENEPS, comecei a estudar o conscienciograma, até hoje eu estudo, né, a conscienciometria, e a TENEPS é a projeciologia, né, você começa a ter experiência fora do corpo. Então, eu acho que essas 2 linhas são o caminho. Conscienciometria, não sei se você não mora aqui, faça os cursos da Conscius, vai te ajudar demais. E projeciologia, leia todo o projeciologia de ponta a ponta, sem perdão, entendeu? Você vai ter fenômeno, vai sair do corpo, vai acontecer um monte de coisa na sua vida, porque os amparadores vão te dando as coisas para você vivenciar, para você saber como é que é, entende? E um divisor de águas para mim, Camila, foi o seguinte, ser professora. Eu vi que eu era intermissivista quando eu comecei a dar aula de conscienciologia, porque até então eu não sabia muito, mas quando eu fiz toda a formação do SPACE, lá em Ipanema, no Rio, eu falei, não, eu domino isso aqui, eu estava em casa, entendeu? E ali você vê que é intermissivista. Por que eu falo isso? Não é para a gente se sentir importante, é porque aquilo ali levantou minha autoestima. Entendeu? Que eu cheguei tão de pé quebrado, sabe? Que eu falei, cara, eu não tenho consciência intermissiva, né? Eu falei, não é possível. Professor Valdo, você tem certeza? Ele falou, não, você tem. Eu falei, você tem certeza? Eu duvidava, assim, né? E assim, mas o fato, eu comecei a docência, eu assumi o meu ego intermissivista, entendeu? Eu falei, puxa vida, então esse cara aqui é bacana, é essa linha que eu vou. Então, eu acho que dar aula é um divisor de águas. Outra coisa, dar aula no IPC. Eu não sei como são as outras formações, mas o processo do IPC com a projeciologia, tem ali, sabe, não sei. O IPC, eu sou filhote do IPC, tá? Eu sou filha, cria do IPC, então, sou suspeita para falar. O Willy Leiva pergunta, como que o estudo do conscienciograma te ajudou a escrever livros? Você já falou um pouco, não sei se você tem... Falei, né? Já, tá. É pela autopesquisa, Willy. O que é o conscienciograma? Autopesquisa, né? Então, você vai travar no livro, aquilo que eu já falei, você travou, você vai lá no conscienciograma, por que eu travei hoje aqui? Estou parada aqui, então vou ter que superar esse traço, aí você vai lá e supera. Autopesquisa todo dia, todo dia, todo dia. A Diana Mendes, a nossa voluntária, que está lá no Rio, por enquanto, ela fala, Flávia, parabéns pelo tema. Na frase do Mudar ou Mudar, você relata sua autorreciclagem e fecha com chave de ouro ao publicar o livro. Muito assistencial para todos nós. No segundo livro, quando você diz que por meio do livro somos obrigados a nos enxergar e assumir nossa realidade, podemos dizer que a autorreciclagem é finalizada de fato com a escrita? Você poderia comentar como que a escrita validou a sua experiência e se, sem a escrita, seria possível ocorrer a autorreciclagem? No meu caso, acho que não. No meu caso, não, porque eu vim para escrever. Eu era para ter feito muito mais coisas, tá, gente? Porque eu lembro que quando eu cheguei com quase 30 anos, o Valdo falava para mim, não, tu era para estar dando aula, minha filha, há muito tempo. Tem um monte de aluno teu aí que ficou para trás. Por isso que ele falou que eu tinha que escrever o livro, entendeu? Mas como eu já tenho um envolvimento com a escrita e o Valdo falava, uma coisa é o Valdo falar, outra coisa é você ter certeza, né? E aí eu fui indo fazendo o que o professor Valdo foi falando, porque eu não sabia por onde começar. Aí, com o tempo, eu via. Eu falei, não, é isso que eu quero. Outra coisa, é isso que eu gosto.
Eu acho que ProEx tem que ser o que você gosta, não importa aqui dentro o que você vai fazer, entendeu? Se você gosta de cuidar de jardim, vai cuidar do jardim, mas tem que fazer o que se ama, né? A gente tem que fazer o que ama, o que gosta, onde se sente bem. Então, é por aí, entendeu? E o Marcos Antônio Pizarro pergunta qual é o nome do livro que está na sua frente, aberto, sobre a sua mesa. Eu acho que é esse que está no suporte aí, né? Ah, não, isso aqui é a Enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Enciclopédia, volume 7, Reciclagem Prazerosa. Aqui, leiam, gente, leiam esse verbete, porque ele, o professor Valdo fala aqui, ó, a reciclagem prazerosa é você extrair a harmonia e a alegria das pequenas coisas do dia a dia. Que isso que é bom da vida. Mas para isso você tem que gostar de você, que é o que eu coloco aqui no Calepino, entendeu? Ela tem que ter uma autoestima sadia, ela tem que gostar de si. Então, o óculos que você usa tem que ser fofo, a caneta tem que ser confortável, né? Assim, o lençol tem que ser a cor que você gosta, se puder ter 300 mil fios, entendeu? Só que são muito caros, então você compra pode, sei lá, a casa tem tua carinha. Eu acho que assim, autoestima é tudo. Se você não tem autoestima, aí a pessoa vai travar no livro, entendeu? Autoestima para superar as coisas, autoestima para você poder emagrecer, para você poder comer o que é saudável, para você poder fazer o que tem que ser feito e não o que se quer fazer, entendeu? Essa frase é muito interessante, que eu coloquei aqui no Mudar a Mudar, terceira edição, que o meu Mega Trafar, eu relatei aqui no meu Mega Trafar, né? Era autoindisciplina por capricho. Gente, eu acho que o nome já diz tudo, né? A autoindisciplina por capricho. Eu só fazia o que eu queria, o que eu tinha vontade. Essa coisa de tem que fazer no horário certo, tudo arrumadinho. Eu falei, deu, né? Vou fazer o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, quando der vontade de fazer. Então, a TENEPS me cobrou isso, né? Essa coisa da disciplina, porque eu vi que esse meu jeito de ser não funcionava, que os amparadores não confiavam muito e que o livro também só escrevia quando eu queria. Se eu não estava no mood, eu falei, não estou no mood, então não vou, não estou afim, não vou, entendeu? E não é assim que se realiza uma ProEx. Você não pode brincar com a multidimensionalidade, não se brinca com a TENEPS, entendeu? Não se brinca com parapsiquismo. Então, eu já levei muito na cabeça, é por isso que eu estou falando. Então, não se brinca com isso. Então, ou você é disciplinado e organizado, ou esquece, entende? Senão, não vai. Então, eu tive que superar. Por isso que essa frase minha, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer, que é aquilo que eu quero realmente fazer, que eu gosto, que eu queria lá, sei lá, estar tomando chopp e comendo pizza. Não vou. Hoje não, né? Eu vou fazer tal coisa nos horários que eu combinei. Né? E assim você vai superando tudo. Eu coloco aqui no final, só para fechar aqui, eu coloco aqui no final uma nota sobre isso, né? Que é você fazer... não sei onde está agora, mas é você fazer casa limpa e arrumada, cuidar do soma, cuidar da alimentação, fazer exercício. Eu faço academia todo dia. Tu acha que eu morro de amores? Não morro. Adoro fazer ginástica, mas tu acha que é todo dia acordar com chuva, né? E ir para a academia, fazer 1 hora de esteira? Não, tem que fazer. Vou fazer o que tem que ser feito, não o que se quer fazer. Entendeu? Então, essa disciplina, ela me traz um sentimento de vitória íntima muito grande. E é isso que é motivador. E é isso que é motivador para a Recim. Cada vez que você supera uma coisinha, isso é uma pequena Recim que você faz, né? Superei isso, superei aquilo. Então, opa, mais um passo, mais um passo. E você vai indo, porque a Recim macro, a cirúrgica, só acontece lá na frente, entendeu? Está na página 6, na profilaxia. É o último item da página 6, isso que você está perguntando. Profilaxia, né? Isso. Essa minha folha não está aqui, não sei porquê. A criar uma base... botei aqui, gente, vamos ler isso aqui para fechar. Profilaxia. Por último, não podemos deixar de citar que o autor precisa criar uma base para a Recim, começando pela organização holossomática. O que é criar uma base para a Recim? Né? A Recim vai vir, Tu sabe que a coisa vai chegar, a Recim vai vir até você. Você vai ter que reciclar. Vamos mexer com o extrafísico, vamos mexer com os assediadores também? Vamos, o amparador está ali segurando tudo tranquilo. Mas a gente vai mexer, né? Casa de marimbondo. Então, cria uma base. Criar uma base é essa organização. Entende? Porque se você deixar uma frechinha aberta, o assédio entra por ali.
Então, a vitória sobre o assediador é essa profilaxia, é essa organização que entendeu, Terezinha? Nesse sentido é o que você falou. Faz a profilaxia para que as coisas não saiam erradas, né? E eu tenho esse meu jeitinho que funciona para escrever. Eu gosto de fazer tudo de uma vez. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, tem gente que é metódico. Todos os dias, durante 2 anos, eu vou escrever 1h30 por dia. A pessoa é certinha, né? Eu não tenho paciência para isso. Eu gosto de começar a escrever e eu vou, mergulho naquilo, entendeu? Eu mergulho, eu vou, e eu tenho que, eu não sei quantas horas eu vou indo, mas eu tenho que terminar aquilo, sabe? É o meu jeito, é minha personalidade. Cada um tem um jeito de ser. Eu acho que cada autor tem que descobrir qual é o seu estilo. E respeite o seu estilo e faça do seu jeito, entendeu? E aí vai, tá certo? Então, eu coloquei, alimentação, higiene e disciplina são fundamentais para o controle do corpo, energias também, exercícios físicos mantêm nossa aura de saúde e desintoxica o organismo. Vida emocional precisa estar mais ou menos organizada para que o autor possa desenvolver a intelectualidade. Quer dizer, tem que ter um parceiro afetivo sexual. E vice-versa, né? Não dá, porque você vai ficar carente, vai mexer com energia, mexer com TENEP, essas coisas vão vir, entende? E quando a gente fala em desassédio, gente, o que a gente fala em desassédio, né? O que é o problema da sociedade? Sexo, dinheiro e poder. Sexo, eu sei lá, eu colocaria sexo, dinheiro e poder. Porque o pessoal só pensa, se pensa em poder é por causa do sexo, né? Se pensa em dinheiro é por causa do sexo também. Tudo termina no sexo, né? Todo mundo quer uma vida, a mulher quer vida afetiva, o homem pensa mais em sexo. Mas então é o seguinte, tem que ter uma base aí. Temos que arrumar um namorado, uma namoradinha, né? Para a coisa se organizar, tá bom? Mas o que? Por último, é isso. E estudar muito, né? A gente tem que estudar, se dedicar e confiar no nosso próprio taco. Eu acho que assim, a pessoa tem que sentar em casa. Outra dica que o professor Valdo me deu, quando eu estava aqui com ele, quem quer escrever, a gente tem que ler muito, né? Tem que fazer um upgrade no nosso nível cultural, sabe? Então, tem que estar sempre com o livro na cabeceira, sempre com o livro, melhorar o vocabulário, ler livros diferentes, quebrar paradigmas, sabe? Ah, eu não gosto de religião. Pega um livro de um religioso para você ler e fazer uma heterocrítica. Pega tudo, sabe? E aí, vai quebrando os próprios apriorismos, sabe? Por aí. Um minutinho. Por ejemplo, escribir una biografía. Me falou Malu já várias vezes, e eu contei para você, se lembra? Mas uno tiene la idea de que su biografía la ha vivido você, mas no es tan importante, ¿no? Después va analizando y ve que, claro, ha sido una vida de esforço continuo. Mas esse esforço continuo você ha tenido que hacerlo, faz de una forma casi natural, às vezes, y otra porque tem que fazer. Entonces, no valora muito eso, ¿no? El tema de la biografía, porque, claro, você já conhece todo desde que casi nació hasta agora e pensa que su vida es una vida mais ou menos normal. O que você acha? Você escreveu... Eu não entendi muito bem o que você me perguntou. Você não acha tão importante um livro autobiográfico, é isso? Fazer um livro de... Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou deixar... Para sábado eu vou adiantar. Todo mundo tem que fazer o seu mudar ou mudar. Todo mundo traz uma psicopatologia, tenho certeza, gente. Tem certeza. Dá para ver. Não é assim que a gente mexe com energia, a gente dá para ver. Todo mundo tem que fazer o seu mudar ou mudar. Tudo bem, eu acho que talvez a pessoa não precise. Talvez o Mudar ou Mudar do Valdo foi lá o Projeções da Consciência que ele escreveu. O primeiro livro dele foi autobiográfico. Por que eu estou te falando isso? Porque eu li a Helen Keller, eu li a Maya Angelou, eu leio todos esses atores que fizeram livros autobiográficos e todos relatam a mesma experiência. Eles crescem nessa escrita, entendeu? Agora, é claro, meu amor, eu não estou aqui escrevendo com meus belos olhos. Não estou, tanto que eu expus as minhas dificuldades. Outra coisa, eu fico me elogiando, eu vou fazer um livro que a Flávia é o máximo. Não, não é isso. Estou colocando um livro aqui que, apesar de você ter uma série de dificuldades na sua vida, você consegue fazer a sua ProEx sendo intermissivista, superando as suas dificuldades com as técnicas da Conscienciologia. É essa a minha informação. Entendeu? Então, eu fiz isso com a intenção de ajudar as pessoas a se superarem. Esse é o ponto forte do meu livro, né? Acho que o da Bia também é isso, e acho que o do Antônio também é isso, né? Então, tem 3 pessoas aqui que escreveram numa linha que para ajudar os outros a se superarem. Agora, não é para se fazer divulgação do ego, não é essa a ideia, entendeu? Eu acho que é isso. Agora, está funcionando? Nem para ganhar dinheiro. Está funcionando para a gente? Para mim está funcionando, eu acho que para eles também.
Para essas pessoas também funcionou. Então, cada um tem que ver. Agora, se você também não quer escrever um livro autobiográfico, quer escrever um livro seu com uma ideia, de ponta, alguma coisa que você acha que é relevante, escreva, qual é o problema, né? Eu acho que tem até livros de autoajuda hoje que estão ajudando tantas pessoas, né? Esse despertar do amanhã aí, eu tenho pacientes, um monte de gente que está fazendo aquilo ali, está super bem. O pessoal faz o autoajuda e a pessoa está super bem. Então, tudo tem sua função, entendeu? Todos os livros têm sua função. Lógico. Divulgação tu faz, né? Eu vou fazer divulgação. Tá. Gente, então, terminamos aqui. Obrigada, até a próxima. E vamos passar agora para a Voz da Razão com a Elaine. Isso. Vamos lá. Flávia, se tiver alguma coisa aqui de desacordo, você chama atenção. Reciclogenia autoral. Professora Flávia Rogic. Reciclagem através da escrita. O autodesassédio acontece conforme a escrita ocorre. Quando você escreve, você muda de patamar evolutivo, pois está publicado seus estudos e suas experiências. Não tem tempo ruim ou pouco tempo para escrever. O tempo é o aqui e agora. Em um ano, podemos fazer muita coisa, inclusive escrever o livro. Todos têm algo interessante e produtivo para escrever. Cada um tem o seu público-alvo. É fazer como uma TENEPS intelectual. Todo dia, em determinado horário, você escreve. Cada um de nós trazemos uma patologia a ser superada. E quando você escreve sobre o assunto, geralmente consegue superar essa patologia. Não começa o que você não vai terminar. Então, melhor não começar, pois é aí que o assédio aproveita. Começou, vamos terminar. Não vamos agradar todo mundo. Temos o amparador que ajuda e também temos o assediador que atrapalha. Isso não pode te bloquear para publicar as suas experiências. TENEPS, técnica anticapricho. O intermissivista, quando o autor de livro conscienciológico, não teme a opinião pública. Ele sabe o que veio fazer aqui e, por isso, ele esclarece. Quando der uma travada na escrita, vai para um laboratório, para uma dinâmica, para destravar. Um laboratório é excelente, é o do para-direito. Elimina as pendências para continuar a escrita. O alcance de assistidos com um livro é imensurável. Por isso, o efeito limpeza é sem parar. É um posicionamento perante a consciencialidade. Fica consolidado o seu posicionamento. Quando for escrever, começa pelo estudo do conscienciograma para avaliar a sua vontade. Estuda a antidispersividade, produtividade e continuidade. Uma dica, autopesquisa o tempo todo. E um verbete, reciclagem prazerosa. A autoestima para você fazer o que tem que ser feito e não o que quer fazer. Fazer profilaxia para tudo dar certo. Não pode deixar brechas para o assédio entrar. E toda pessoa deveria fazer o seu livro mudar ou mudar. Cada um tem a sua patologia para superar. Foi isso que eu escrevi. É patologia para patologia, tá? Porque eu acho que vem de outras vidas. Eu não acho que é uma coisa só de agora, não. Patologia e parapatologia. É parapatologia. Para completar. Várias dificuldades de outras vidas, né? Quero falar também, antes de fechar, rapidinho, Willy, se você estiver aí, né, eu vou falar um pouco sobre o bullying semana que vem lá no Tertuliário. A gente tem que cuidar muito, porque quem passou por bullying e tem timidez e não pode cair na auto-vitimização. Então eu vou dar umas técnicas, sábado que vem, tá, que eu vou estar lá no Tertuliário, já é online, no círculo, né, e vou dar umas técnicas, aí vê se você puder assistir, tá bom? Obrigada aí, então.
Flávia, muito obrigada por ter aceitado esse convite mais uma vez aqui no Calepina. É sempre muito bom, viu? Muito boa a sua aula. O debate é sempre muito rico. Tá um monte de gente aqui agradecendo, falando que foi maravilhoso, parabéns. É importante interagir com o seu laboratório consciencial na GESCOM Mudar o Mudar, muito pró-evolutivo e tarístico. Então, muito obrigada mesmo aí por aceitar o nosso convite. Elaine, obrigada por ser a voz da razão de hoje. Robson e Marilux, quantos tivemos aí no livro de assinatura? 18. 18. Tivemos 39 pessoas online. Então, foram 57 pessoas na média. Hoje, estamos tendo um curso aí bem grande, com 150 pessoas, então também da Reurbex, né? Então, foi um desafio hoje, o público que está aqui está prestigiando muito, obrigada. E, então, gente, semana que vem, no domingo, teremos autoponderação com o professor César. E muito obrigado pela presença, compartilhamento, contribuição. Ótima semana a todos. Sou tímida ainda.